Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender e também se divertir e principalmente se divertir. Eu acho que esse momento é pra gente se divertir. É com grande prazer que eu recebo aqui o Pedrinho lá da BR7, o cara que tá lá no planejamento. A gente se encontrou no passado, né, em algum trabalho que eu estive lá naquela época. Eu acho que próximo 2010, 15, alguma coisa assim. A cabeça do velho já tá ficando né, nem tão boa assim. Mas, Pedrinho, seja muito bem-vindo, o cara do planejamento, o cara da área que eu mais gosto do transporte, porque fui um cara de planejamento também. Ainda faço algumas coisas assim, hora ou outra, mas a gente tá aqui para te receber e saber como é que você foi parar no busão e aí contar um pouco da sua jornada até chegar aqui. Seja bem-vindo, Pedrinho. Muito obrigado aí a todos aí da equipe. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de poder estar participando. Para mim é uma honra. Conhecendo você agora mais de perto, a gente comentou aqui que via você aí, mas sempre nas correrias, né? Você com toda a equipe aí, muito obrigado pela recepção, obrigado mesmo. E meu começo foi... Começou jovem, não foi, Pedro? Comecei jovem e foi totalmente assim, inesperado, né? Na verdade, eu quando comecei, nunca tive contato com ninguém desse segmento de transporte. Eu tinha alguns familiares, né, alguns parentes e tudo que trabalhavam até como... Naquela época a gente chamava de cooperativa, lá em Guarulhos. Morava em Guarulhos, então eu tinha um pessoal lá que tinha as vans, né? Sim. Rodava com os pirueiros, a gente chamava de pirueiro. Pirueiro. Os pirueiros. Só que assim, a gente não era tão próximos. Eu sabia que eles trabalhavam nisso e eu era fascinado por ônibus, cara. Fascinado. Sempre gostou, então? Sempre. Eu ia perguntar, uma pergunta que a gente faz aqui, se tem diesel na veia, mas pelo jeito o diesel já nasceu aí. Nasceu, não sei como, porque meu pai até hoje, 60 anos de idade, não tem uma habilitação, cara. Minha mãe também é empregada doméstica, trabalha de diarista aí final de semana e eu não sei como que isso surgiu, porque eu tenho alguns tios, mas que são casados com tias, né, de sangue. São tios assim, porque são casados com minhas tias, que são carreteiros hoje. Motorista de carreta. Motorista de carreta. Mas... Só um salve para os motoristas de carreta. Opa. E já que você falou do velho da velha, já deixa um abraço para eles aqui. Claro, quero. Nessa câmera, porque é importante a família. Sim. Eu brinco, Pedrinho, que quem assiste isso daqui, quem curte demais é a família. Com certeza. E eu vou divulgar para eles também, inclusive... Minha tia Vilma, esposa Marilda, aí um grande abraço, um grande beijo, saudade de vocês aí, o meu primo Ian, Yanara, pessoal lá do Rio de Janeiro, hein? Pessoal lá do Rio de Janeiro, meu tio Marcelo também casado com a tia Lúcia, esse daí é um guerreiro, cara, esse daí lá na RJ sofreu um atentado, assalto, cara, infelizmente foi pesado, mas tá bem, graças a Deus aí tá com a família e... Tá beijo pra toda a família. Agora ele tá parado, mas aí, ó. Um beijo pra vocês. Eu quero pedir pra que vocês sigam o canal aqui do meu amigo Alex agora. Fizemos uma grande amizade aqui agora. Espero que seja duradoura, né, Alex? Aqui, pisou acompanha aqui, aí, não tem como voltar pra trás mais. Então, curta ganha um aí. bilhete VIP, não é isso? Ó. Pessoal que tá aí no camarote aí. sabe, ganha um bilhete VIP. Legal, hein, meu? Que bacana. Tô me sentindo em casa mesmo, agradeço. A porta do nosso busão vai estar sempre aberta. E se alguém vê você aqui... E fala, pô, achei da hora. Você fala, eu tenho um bilhete VIP. É só falar com os caras lá que a gente vai desenrolar. Legal. E aproveitando, também não posso deixar meu tio Ronaldo, já que a gente tá falando, minha tia Raquel, pra todo mundo, tá bom? Um beijão pra vocês, saudade. Acho que faz bem mais de 10 anos que eu não vou lá vê-los, mas esse ano eu falei que como meta eu tenho que comparecer lá. Eu vou lá de vez em quando puxar uns carros de lá pra cá, mas nunca dá pra ir. Nunca dá tempo pra ir. Eu vou aproveitar, Pedrinho, e falar sobre a consultoria, né? Porque trabalhando na consultoria, a gente trabalha em outros estados. Sim. Meu amigo tá ali que não deixa mentir e fala, pô, mas é legal esse trampo, né? Porque você passeia tudo, cada dia você tá num estado diferente. Não tem tempo de passear, é só trampo, só né? Trampo.
Fala, pô, você ficou 5 dias no Nordeste, fiquei, não vi a cor da praia, porque eu tava vendo só a empresa lá. Então, Então, não dá. no trampo não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente vai mesmo pra uma causa e a gente foca, né? Foca nessa causa. Infelizmente, acaba tendo os desencontros aí, familiares que moram próximo da região onde a gente tá, mas infelizmente não dá pra ver, não dá pra acompanhar todo mundo, né? Maravilha. Mas é isso. Então, quando eu era menino ainda, tipo, acho que eu não sei se eu chegava a 6 anos de idade ainda, eu gostava de pegar as panelas, os potes da minha mãe. Pra dirigir. Eu tinha uma cama, aí tinha aquelas camas antigas, sabe? Que tinha uns vãozinhos assim. Eu sei. Aí eu botava as perninhas lá dentro e eu falava, bom, agora eu tô aqui no chamava de cooktop, né? Como é que é o nome? Cockpit. Cockpit. É o cooktop. Cockpit, é isso aí. Aí você tava lá, pneu de bicicleta, virava e ficava lá no... Tudo e era virava volante na mão. Tudo virava volante. Eu costumava. Pegava um corredor, cara. A gente chegou a morar numa casa. E a minha felicidade foi achar uma manopla. E era aquelas manoplas de Brasília, sabe? Brasília, de Fusca, que era furadinho, o negócio soltava. Soltava muito fácil aquilo ali, né? Eu tenho uma Opala ali que eu tive que colar. Ela não segura. Eu achei na rua, cara, e aquilo pra mim foi um presente maravilhoso, porque eu quebrei um guarda-chuva da minha mãe. Coloquei no cabo do guarda-chuva, cara, e aí eu pegava um botijão vazio, olha pra você ter ideia, botijão vazio, que meu pai sempre tinha 2 botijões em casa, né, o vazio ele deixava lá, aí eu colocava do meu lado aqui, do lado da cadeira, cravava o cabo de guarda-chuva com a manopla na válvula do botijão. A válvula. Olha pra você, mas era vazio, né, então colocava lá. Mas tem gente que tem medo assim mesmo. Tinha medo, Fantástico Mundo de Pedrinho. Pior que era, cara. Eu fantasiava, eu fazia a rota na minha cabeça. Eu ficava bravo porque quando a minha irmã nasceu, eu tenho uma irmã, inclusive beijo Tainá. Hoje nós temos 10 anos de diferença de idade. Na época ela tinha seus 2 aninhos. E eu ficava a gente chama de alpendre, né? Não é alpendre, é um corredor coberto, tudo. Aquela área. Isso, é uma área externa da casa. Eu ficava direitinho, a varanda, exatamente. Ficava direitinho aqui do lado direito, do lado esquerdo, fazia ali que era a porta. E quando ela levantava, colocava umas cadeiras distribuídas assim, quando ela levantava, que ela saía por trás, eu saía pela frente, menina, não é por aí não, sai pela porta direita aqui. Que da hora, cara. Que história boa. É verdade, cara. Eu falo, minha mãe vai assistir com certeza. Inclusive, eu vou lembrando das pessoas que eu vou mandando um beijo. Mãe e pai, manda um beijo aí. Pai, um beijo. Que eu sou essa pessoa hoje foi porque vocês me incentivaram de alguma forma para que eu estivesse aqui, né? Como que é o nome de manhinha? Manhinha é Ana Cristina. E o pai? O pai é Pedro também, Pedro Laurentino. Ana Cristina, Pedro Laurentino. Parabéns pelo filhão estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Grande abraço para vocês. Tenho orgulho desse garoto aqui, porque eu só ouvi... Eu conheci ele no passado, né? A gente trabalhou... Sim. Passei pela empresa que você trabalhava, mas a gente não teve contato, assim. E agora conhecendo de fato aqui, mas eu só ouvi coisa boa de você. Legal, cara. Só elogios, é um cara do bem demais. Então, parabéns. Pai e mãe aí, sintam orgulho aqui desse garoto. Um beijão, amo vocês. Contando essas histórias, e que história boa, né, mano? Eu fazia já o busão, cara, alpendre. Fazia tempo que eu não ouvia a palavra alpendre, né? Alpendre, que é a varanda aqui. A varanda, é isso aí. E quando não era o ônibus, era uma van, né? Cheguei uma época lá que eu ia de transporte escolar para a escola, e aí eu ficava lá na cama, fazia que era van, sempre com algo, tudo virava volante, como você falou. Ela tinha, inclusive, uma Tupperware lá, que tinha um chanfradinho, assim, que eu falava, isso aqui é igual um volante, cara, e eu realmente... É bem antiga, eu falei, isso é tudo perfeito pra mim, eu não passava horas em videogame. O primeiro ônibus que eu dirigi foi uma máquina de costura, daquelas bem antigas. Lembro da bem. Terezinha. Eu era doido pra ter. Eu entrava ali embaixo e aí o pedal fazia assim e eu ficava naquela roda que girava e ficava dirigindo. Eu tinha primas, tias que mexiam com costura, que quando eu olhava aquelas máquinas, eu via os pedais, cara, eu falava, puxa, isso aqui viraria um baita do ônibus, hein?
Sério, eu ficava. E o barulho, né? Você pisava lá e fazia o barulho. Eu falei, mãe, compra pra mim. Sabe? Eu não passava horas de videogame, né? Na nossa época não tinha. Eu não tô tão velho, mas na nossa época não tinha celular assim, que nem acesso à internet não era, né? Essas coisas. O videogame eu tinha um Super Nintendo que uma vez meu pai tentou arrumar e infelizmente ele só fez foi quebrar mais e eu fiquei sem. Então tudo que eu tinha era usar a imaginação. Essa imaginação maravilhosa de brincar com o busão, porque tudo virava ônibus. E na minha época era os Caio Vitória, sabe? Aqueles Torino. O primeiro ônibus que eu dirigi sem poder. Hoje eu posso falar aqui, porque já fazem muitos anos, né? Isso foi nos anos 90. Era um Caio Vitória 93. E eu como fiscal, eu manobrava ele no ponto final e dirigia. Poxa, e todas as vezes eu me escalava num Caio Vitória. Na minha imaginação, eu tava sempre num Caio Vitória. Eu não gostava de outro carro. Achei esse carro magnífico. Eu vou te falar qual era o Caio Vitória, quem era o motorista do primeiro período escalado nele, que todo mundo que é do grupo lá, quem são os antigos do grupo, vai lembrar. Era um Caio Vitória, o prefixo era 37, lá da aviação BC, e quem era o motorista escalado, porque eu fui escalante depois, além de fiscal dele, depois fui escalante. Eu não sei se ele tá por aí ainda ou se já se foi, faz muito tempo, perdi o contato. Era o Manuel Queiroga. É um motorista muito antigo do grupo. E aí o Queiroga foi pro banheiro no terminal, vacilou, peguei o ônibus e encostei no ponto e falei, agora eu dirigi um ônibus. Era só aquela puxada aqui. Não pode, a gente não recomenda que faça. Não, né? Você vê que eu tenho um casal de instrutores aí hoje, ó. Master Drive, instrutor top de telemetria, tudo, tá todo mundo aí. Prazer. Eu fazia isso naquela época, menor até. Hoje não pode. Não pode brincar, porque hoje é outra realidade, outra regra. Eu era doido, cara. Acho que se eu sentasse num banco de um ônibus daquele, eu não queria mais presente ia pra lua, vida. Ia pra lua. Era como se fosse realmente um cara querendo entrar num foguete, porque pra mim era magnífico andar de transporte coletivo. A gente morava em Guarulhos, na época a empresa, nem sei se pode falar, era a Canarinho. Pode falar. Era antiga. A gente pode falar tudo, a gente espera que todo mundo entenda que a gente legal. Tá aqui só falando a parte boa do negócio. Sim, era a empresa Canarinho e tinha muito Caio Vitória, né? Porque eu achava magnífico, cara, magnífico. E aquilo pra mim, assim, eu nunca cheguei a andar de ponto final a ponto final. Então eu sempre pegava nos meios, né? No meio do percurso ali com a minha mãe, quando a gente ia fazer alguma coisa. E eu meio que desenhava a rota na minha cabeça, como eu te falei, e ficava brincando com isso, né? Eu era motorista e eu era brabo, bicho, era brabo. Não podia descer em qualquer lugar, não. Tinha que ser certinho. Tinha que esperar eu parar. Não podia levantar se o ônibus estivesse em movimento. O negócio era... E assim, eu cresci. Minha mãe tá aí pra poder falar. Ela acompanhou esse meu crescimento. Era nesse naipe aí. Era sempre voltado pro transporte. Você se intitula um busólogo por conta desse amor pelo ônibus ou não? Ou como você fala, eu sou um cara que sempre gostei, que talvez seja o meu caso, eu não sou busólogo, mas assim, eu sou um cara que sempre gostei de ônibus. E fui parar no ônibus. De fato, eu não me intitulo um busólogo porque eu acho que vai muito além, sabe? O busólogo conhece características, tudo, padrões. Né? Eu realmente, assim, eu não tinha muito essa fissura pelo veículo em si. Toda a parte técnica, mecânica, nunca não tem. Eles conhecem tudo, né? Toda a parte mecânica, carroceria, motor, câmbio, então tudo. Eu não me intitulo um busólogo, mas talvez um motorista, né? Eu acho que eu gostava de ter o controle, assim, na minha cabeça ter o controle daquela máquina grande, né? Que isso aí é o diesel 9, irmão. Então, cara... É o diesel que já tava ali, ó. Pois é, eu ficava olhando aquele... Eu ficava deslumbrado. Um ônibus, sabe? Eu, na época, menor, né? Não sou muito grande hoje, mas... Nem fala disso aqui, porque aqui... Mas menor, ver aquela máquina daquele tamanho e o cara controlando aquilo numa facilidade. Eu ficava na minha cabeça, será que um dia eu vou conseguir manipular um veículo desse tamanho com essa maestria, né? Com esse... Sabe, com essa facilidade que ele desenvolve no trânsito, cada beco, cada curva, e sabe, ver as pessoas, assim, a confiança, né, porque o passageiro, ele
Você pensa bem, ele tem que confiar muito no transporte, né? Pra poder, porque muitas vezes a gente vai com aquele parente assim, ó, você é meio doido no volante, cara, eu não quero ir não. E a pessoa entra num Eu ônibus... tenho um amigo que eu não vou de carona, nem. Olha. Eu falo, não, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de aplicativo, eu vou de ônibus. Então você entende bem o que eu tô falando, sabe? Pra você entrar num transporte, confiar a sua vida na mão de um desconhecido, cara, com a máquina daquele tamanho... Você sabe que esse problema só tem a gente que é do meio. Porque a gente conhece muito daquele movimento. Então... A grande população, imagina que ali tem um profissional, tem uma empresa séria e não tem como não ser uma empresa séria fazendo Sim. transporte de passageiro. E tem um motorista ali que é qualificado. Mas tem muita gente que pega o ônibus e nem para pra pensar nisso. É coisa de cabeça de quem é do diesel na veia, quem é do busão, que para pra pensar nessas coisas. Pois então, eu pensava isso antes mesmo de entender o que que era a vida, né? Tipo, o que que era o transporte, na verdade. Porque molecão e eu ficava deslumbrado. E na verdade, eu sinceramente assim, não sei. Não sei dizer em que momento que isso aconteceu, mas aconteceu. Eu era fascinado. Tinha carrinho de bebê. Eu amava quando minha mãe cuidava de crianças na época. Eu botava as crianças lá e falava, vai andar com essa criança. O quintal era grande. E dentro de um quadrado ali, sei lá, de 40 metros quadrados ali, eu conseguia fazer o itinerário como de Guarulhos até Armênia. Que coisa de louco, Eu mano. ficava rodando com um carrinho de bebê e a criança ficava lá de boa, Você cara, falava sabe? o ponto que ela ia subir e descer. E ficava andando e o negócio era... Eu era realmente fascinado, sempre fui. Então, minha mãe falava pra mim assim, meu filho, eu quero que você seja um médico. Eu não quero ser um médico. E eu falava, eu quero ser motorista. Eu quero dirigir busão. E eu falava, quero ser motorista. E é verdade. E fui crescendo com isso e chegou... Que hora que o momento chegou que você... Como você foi parar lá? Agora eu tô curioso, tô querendo antecipar aqui a conversa. Pois é, meu pai... A gente até comentou nos bastidores aqui, né? Meu pai, ele sempre trabalhou na área de metalúrgica, né? Ele trabalhou aqui para a região do ABC. A empresa, inclusive, a empresa onde ele trabalhava, a firma, no caso, ficava perto da onde hoje é a Metra, né? Ali no Secom, naquela... Certo. Na Planalto Piraporinha, ali. isso. Eu moro no por ali Planalto. hoje. Então, ele trabalhava por ali. Aí a firma mudava de alguns galpões e tal, e foi para um pouquinho mais longe, onde ele aumentou uma condução a mais. Meu pai não tinha um fretado. Meu pai, a gente estava comentando, para mim um guerreiro, um herói, um cara que eu tenho, devo muito, inclusive, e admiro, porque ele levantava 3 horas da manhã, acho que antes, 2 e pouco, para 3 e alguma coisa, ele pegar o primeiro carro lá da Internorte, lá, Pra ali, entrar no trabalho que horas? para entrar às 7 da manhã. Pra entrar às 7 da manhã. O cara acordava 2h30, tem que 3 horas, vamos facilitar a conta. Acordava às 3 para entrar às 7. Hoje, a grande maioria das pessoas tá Sim. reclamando que para entrar às 8 tem que acordar às 7. Às 6h30. A gente que foi dessa época que viu Sim. nossos pais e avós, no meu caso foi meu avô, que era funcionário da empresa da aviação ABC lá, que acordava 2h30 da manhã. Olha aí. E aí, quando Não. quando eu fui trabalhar lá na aviação com ele falou assim, 3 horas você esteja pronto. Ó. E eu tinha acordado 2h30 para estar pronto 3 horas também. Hoje em dia parece que a pessoa quer acordar 7 horas para estar às 8. E tem um que acorda às 7 para estar 7h30 no home office também. Aí, outra vida. Também, né? outra vida. Hoje em dia, realmente, eu não vou falar muito não, porque eu também, entre as 8 tô acordando às 7, muitas vezes Tá 6, morando perto 6 da e garagem, então, vai. morando, não é muito longe não, né? Mas meu pai era isso, cara. Meu pai era esse horário, 3 horas, vamos colocar aí 3 horas da manhã, ele acordava, e vinha trabalhar para entrar às 7. Então era 4 conduções para vir, incluindo o metrô, e também depois mais 4 para voltar. E eles, aí tem um outro detalhe, ele saía às 5 da tarde, perto de 5 horas da tarde, e quando ele chegava em casa, muitas vezes, Marginal Tietê, cara. Imagina, Marginal parada, muitas vezes era meia-noite. Sim, porque você perdia 2 horas na Marginal Tietê parada, fácil. Ele chegava meia-noite, aí eu descobri isso depois de velho, depois que eu fui realmente entender o que era a vida, né, que aí... Já tava adulto, já meu pai conversando comigo, rapaz, eu chegava em casa às vezes meia-noite, eu nem via, porque eu já tava dormindo, tinha que levantar cedo pra ir pra escola. E ele, muitas vezes eu não via meu pai chegar, não via. E ele falava, seu pai muitas vezes chegou
tomou um banho, vestiu a roupa e sentou no sofá pra tentar cochilar e voltar de novo, cara. E eu falei, caramba, meu, não acredito nisso não, né? Mas enfim, aí foi nessa trajetória que ele, conversando com os patrões aí, o pessoal falou, olha, a passagem tá ficando um pouco absurda, não dá pra gente ficar bancando, a gente queria fazer uma proposta aí com você, né? Se você quiser, a gente pode... Não vou te desligar, mas a gente não tem um fretado, não tem como te oferecer um meio de locomoção mais fácil. Então, assim, ou a gente... Vamos encerrar seu contrato, ou a gente pode fazer um acordo aí, você comprar, aquisidir um lote aqui, Vem uma casa, e morar aqui perto. E aí ele falou assim, ok, vou pensar um pouquinho, falar com a minha família, minha mãe e tal, e a gente decide. Aí ele decidiu, falou, não, vou começar a procurar alguma coisa lá, mais próximo da onde eu trabalho. E aí ele começou a procurar e graças a Deus achou. E aí chegou a notícia que pra mim na época, 16 anos vividos, nasci, minha mãe conta que eu nasci na capital, São Paulo. Não sei por que motivo, né, mas a gente sabe que hospitais, assim, maternidade, essas coisas, ainda mais naquela época, era meio complicado. E ela foi, eu nasci na capital, mas fui criado, eu cresci em Guarulhos. Na Cidade Soberana. Todos da Cidade Soberana que estiver me assistindo aí também, um grande beijo, um grande abraço. Cresci lá. Se a Cidade Soberana se inscrever no canal, a gente tá estourado. Aí, ó. Pois é, eu vou indicar, vou compartilhar. Tenho muitas tias, né? Tios, primos que moram lá, primas. Um beijo em cada um, inclusive. Vamos Show. estourar esse canal aí, meu. E deixei o pessoal tudo pra trás, cara. Deixei conhecidos, amigos... E veio pra São Bernardo do Campo. Que na minha idade, eu tava com 16 anos, não conhecia nada. E, sabe, 16 anos, 17, juventude, adolescência, né? Poxa, doeu, cara. Doeu. Falei, Você saiu do seu rolê lá pra ir pra um lugar diferente. E na época que eu tava começando, né, a me enturmar mais, a começar... Namorar, aquela história toda. né? Criar uma As independência. gatinhas na escola. Então, aí, cara, eu falei, poxa vida. E foi no meio do ano. Isso foi em julho, mais ou menos. Aí nem acabou as aulas de lá. Nem tinha acabado as aulas. Eu tive que fazer a transferência para vir para cá. E cheguei aqui eu, em São Bernardo, no mês de julho do ano de 2007. 2007. Com 17 anos, já estava fazendo 17 anos. E aí eu comecei... Aí voltou uma coisa que talvez... já tinha ficado para trás, porque naquele meio tempo, até 16 anos de idade, eu aprendi a tocar. Eu aprendi a tocar guitarra. Trocou o busão pela... comecei a explorar um pouco, exatamente, comecei a explorar um pouco o instrumento de cordas, a música, né? Tocava na igreja. E aí eu, sabe, mudei um pouco a cabeça, mas ainda gostava do busão, gostava. Eu era doido para completar 18 para dirigir pelo menos um carro. Sempre fui... Meu pai nunca teve carro, minha mãe nunca teve carro. Andava de Fusca, Brasília, tudo, e achava tudo top. Inclusive, ainda tem um grande sonho, que Deus vai me ajudar a realizar. Eu ainda vou ter uns carros antigos na garagem pra tem um guardar de relíquia. Depois ele pode ser seu a qualquer momento. Depois vou te mostrar. Vou te mostrar ele. Aliás, agradecer, porque antes de vir, você fez um anúncio, gravou um videozinho falando que vinha, usando violão e cantou a música Pega o BR7 e Vem. E tá aqui no Pod Bus 64. É verdade, então. É da hora isso, velho. Foi nessa época aí que eu comecei a tocar e Chegou aí... a tocar na noite, não? Não, nunca. Era só na igreja mesmo. Na igreja, os amigos, pá. Isso, uma coisa mais informal, um churrasquinho, alguma coisa. Até hoje faço assim, né? O pessoal muito falou, vai fazer um show nas noites aí, fazer uma grana. Mas eu acho que eu não tenho banda. A gente tentou montar uma banda, cheguei a compor algumas músicas aí. Show. Mas perdi todas, não registrei nenhuma. Não deu certo, enfim. Eu, vindo pra cá, comecei a estudar e aí eu meio que desanimei um pouco, sabe? Porque aí tinha que fazer novamente amizade, tinha que começar de novo a vida aí, né? E comecei a estudar. E algo inédito aconteceu, porque lá onde eu morava, era o transporte escolar. Então eu pegava na porta de casa, descia na escola. E aí eu comecei a usar o quê? O transporte coletivo. Sabe quando dá
reacende aquela... Quando você mudou pra cá, era que região Era a região do Batistini, Royal Park. ali. Então você pegava 238... Eu pegava, na verdade, o linha 20. Ou 20. O 20. Eu pegava o 20, que era 19, mais próximo de onde a gente mora. Tinha 19 também que passava Tinha, quando eu vim morar pra cá, ainda era o tio Rodoanel, né? Ah, tá. Então tinha um acesso também, só que assim, era uma caminhadinha ainda de pelo menos uns 10 minutos andando devagar ali, você levava 10 minutos pra você ter acesso. Isso, pra você pegar o 19, o 238. E aí eu preferia pegar o 20. Eu sou meio sedentário, né? Então eu gostava do mais prático. E aí eu descia lá pro ponto e aí comecei a pegar o ônibus. E eu lembro que eu pegava o ônibus lá com o cobrador, que fizeram até uma postagem na página da Next, do Facebook, lá dos admiradores da Next. Que são duas lendas aí. E uma continua na empresa, seu Antônio lá, o pessoal chama ele seu Antônio do especial. O seu Show. Antônio, e tinha o JJ, cobrador, JJ. O pessoal chamava ele de JJ. E eu pegava o ônibus com ele era cobrador, fazia acho que ele era um reforço lá na linha 20. Na época eu não tinha noção, eu era estudante. Aí eu comecei a andar de transporte coletivo, e aquilo pra mim foi novidade. Eu com 17 anos de idade que comecei a andar de ônibus sozinho, imagina. Coisa, não. Entendeu? Com 17 anos comecei a andar de ônibus sozinho. Então começou a reacender, sabe? Ficava observando o trampo. Aí eu já entendi um pouco mais do cobrador ali, do motorista. E eu, cada vez, que vontade de terminar esses estudos e meter as caras num transporte, cara. Vou bater alavanca Vou bater, sei lá, girar a catraca, fazer alguma coisa. Eu quero trabalhar com ônibus, cara. Achava sempre fascinado. E eu não perdi esse fascínio, eu não conseguia, sabe, ter aquele fascínio por engenharia, por medicina, por outra área. Era o transporte, cara. Eu não conseguia, sabe, não conseguia olhar para outra área. Eu entendo muito bem. Eu não sei, eu até gostaria, sabe, Alex? Eu gostaria, às vezes, até fico pensando, poxa, eu queria, sei lá... Se eu fosse um médico, um engenheiro, talvez eu ia me dar bem, mas... Entendeu? Mas tinha essa... Sabe, essa paixão, cara, pelo transporte, pelo busão. E eu falei, cara, não é possível. Minha mãe... Eu acho que minha mãe ficava indignada, cara. Como é que esse garoto gosta de ônibus? Entende? Você sabe que até hoje tem gente que fala, mas como assim? Você faz negócio de ônibus? Vocês gostam de ônibus? Ninguém gosta de ônibus. Gosta, tem muita gente que gosta de ônibus e o ônibus é maravilhoso. Aí os caras falam, ih, Alex, você começa com essa conversa não, que você é bem louco. E aí, cara, eu fui terminando os estudos até nesse meio tempo aí, antes de terminar os estudos aí no ano de 2009 aproximadamente. Eu ainda não era maior de idade, estava chegando à maioridade e eu recebi uma proposta. Eu comecei a fazer bico. Eu queria, né, você chega nessa idade, você já quer sair. Molecadinha da escola, comecei a me enturmar, comecei a gostar da região, pessoal, vamos sair, vamos pras noites, vamos curtir um pouquinho, bora, vamos. E eu continuava ainda tocando na igreja e tal, até que teve um tempo que eu acabei querendo explorar o outro lado um pouquinho, eu falei assim, não, vou dar uma pausa aqui. Não dá pra misturar esse rolê que eu tô dando com a... Aí eu falei assim, não, vamos, aí chegava no meu pai, aqueles 20 reais maroto aí, emprestar. Vai emprestar como, moleque? Você não vai me devolver nunca. Eu falei, quando eu tiver um emprego, eu devolvo, pai. Um dia volta. Ele falou assim, tá bom. Aí dava 20 reais na época, dava pra pagar 4, 5 passagens tranquilamente, ainda gastava com... Era dinheiro. Era dinheiro. A gente saía da escola, você tem ideia, naquela época, com 50 centavos, você comia um salgado dessa lapa, que assim, cara. Salgado e era servido. E comprava um refrigerante, um tal de xereta lá. Valeu, 1,50. Fazia tempo que eu não vi. 1,50. Refrigerante. R$1 você comprava 2 litros de xereta e uma coxinha bem graúda lá que dava pra passar. Perto do INSS ali. A gente saía andando. Eu estudei no João Ramalho. Show. Era uma boa escola. João Ramalho, na Marechal. Eu vim estudar, terminei meus estudos lá, inclusive, João Ramalho. E aí eu saía de lá andando e ia lá pro lado do INSS, lá no Passe, na região do Passe, e aí a gente ia comprar salgado, fábrica de salgado. Você pensava que era salgadinho assim, era nada, era 50 centavos salgadão graúdo, cara. Então naquela época a gente, com 20 reais se dava bem. Era equivalente ao que é hoje uns 50, 70 reais, né? E aí era o que eu precisava. Aí, porque o passe escolar eles não aceitavam no final de semana, né? A gente pagava a passagem no dinheiro.
E embora foi passando o tempo aí, eu comecei a trabalhar. Eu precisei começar a trabalhar. Eu fazia uns... Mas eu precisava do dinheiro. ainda não era empresa de ônibus. Não ainda. era, não, porque é assim, acho que como qualquer pessoa, né, Alex? Acho que por mais que você queira algo, você muitas vezes, eu não sei se é o natural da vida, Eu acredito você que tem que seja. vencer. Tem que passar por um processo. Você pra tem que, chegar onde você exatamente. quer. E muitas vezes as pessoas elas não acreditam, né? E aí não chega. Exatamente. Então você não acredita muito que você vai chegar ali. Mas se você acredita, você precisa passar por um processo. E Claro. passar subir alguns degraus e passar algumas barreiras e superar algumas dificuldades. Isso, eu acreditava muito que um dia eu fosse dirigir um ônibus. Eu não sabia se eu ia trabalhar com isso. Mas eu falei, eu vou dirigir um ônibus. Mas até então, um menino de 17 anos, 18 anos, não tinha nem habilitação ainda. Né? Então eu falei, isso é um pouco surreal, não vou conseguir agora, não dá. Tá. Então eu preciso movimentar uma moeda, eu tô crescendo, eu preciso sair um pouco da aba do meu pai, preciso, né, ajudar, fazer alguma coisa da minha Que já vida. é um grande valor isso. Já. Claro, claro. E aí eu comecei a trabalhar em pizzaria. Fui ajudante de pizzaiolo, cara. Show, cara. E era um patrão da minha mãe. Minha mãe trabalhava para uma família lá onde ela mora junto com meu pai até hoje lá no mesmo bairro, o Royal Park. E essa família acolheu minha mãe lá, começou Show. a prestar serviço para eles e tal. E os patrões dela são donos de algumas redes de restaurante, pizzaria. E aí falou assim, você não quer lá ajudar a gente lá não, na cozinha, cara? Eu falei, quero. Eu falei, vou. Não tinha interesse algum pela área, mas eu tinha interesse pelo dinheiro, né? Eu vou fazer uma pergunta agora muito particular. Fica à vontade. Particular e eu vou dizer por quê. Você tem a receita da massa da pizza? Cara, Você sabe fazer a massa da pizza? Porque assim, eu tenho um movimento em casa, eu, a esposa e os filhos. Uma vez por mês a gente faz uma pizza nossa. oh, legal, né? cara, legal. E aí eu tô testando fazer uma massa diferente e tal. Olha, Eu errei várias, acertei algumas outras. Tô com uma receita de um amigo empresário de ônibus que me passou, lá de Minas Gerais. Vou deixar um abraço pro Henrique. oh, E ele me deu a receita dele, porque eu fui lá na empresa dele, depois fui na casa, comi. Eu falei, que massa boa. Ele falou, me manda a receita. Ele me mandou a receita, tô testando ainda a receita. Mas você foi pizzaiolo, então você deve saber eu fui manusear o negócio. Né? Fui o ajudante, não cheguei a ser... Não chegou a fazer uma massa, Na não. verdade, eu ficava com a parte mais simples, que era rechear, né? Tá. Era passar o recheio. Mas a massa, eu acho que é assim, não é nem o ingrediente. Eu não sei, de fato, eu não sei te falar exatamente. É um processo. É um processo, mas... tempos Isso. e movimentos e quantidades. Aí o pizzaiolo, ele jogava os ingredientes numa máquina, essa máquina batia a massa, então aí depois tinha o tempo de descanso da massa, ficava lá aqueles bolinhos, né, que Pois ele é, eu tenho a deixava. máquina em casa, Olha mas eu aí, não confio nela Pois ainda, é, então... Eu vou falar pra você, até pra fornear uma pizza, eu quando fui aprender, eu estourei 3 fundos e nunca mais voltei lá depois. Pô, eu ia não pedir... era pra ser da pizza. Não era, É cara. que nem eu tô insistindo, cara, mas é um cara do busão, não vai mexer com pizza, não. Então, Compra logo ela pronta. Eu sinceramente eu era fera em tudo que fosse pra preparar. Por exemplo, era 8 sacos daquelas linguiças calabresas lá pra você tirar e fatiar tudinho pra poder fazer as rodelas, deixar. E depois tinha que pegar uma parte e triturar pra fazer o baiacatu, né? Sim. Fazer aquela baiana, calabresa baiacatu, moída. A moída. Então, eu preparava tudo isso. A minha parte era preparar toda a parte de recheio da pizza. A parte mais burocrática. O meu irmão Tonelli falou assim, ele nem sabe que eu tô na área da pizza também, não. Mas Pois é, aí, ó, descobriu agora, aí, ó, novidade. O Alex multiusa aí, ó, faz 1001 utilidades aí. Já pensou? Queimava, mano. Queimava fácil. Você tá doido, Se é aí velho. que você quer chegar, a gente queima também. Não tem problema, não. Vai nessas ideias, não. Mas enfim, aí a gente fazia toda essa parte aí, né, de preparar. Aí eu ia ganhando experiência, o pessoal foi me inserindo mais em algumas outras coisas, tentando pelo menos, né, que foi... Aí ele me ensinou a fazer uma esfirra aberta lá, né, a rechear a esfirra. Você vai rechear agora. Quando vier pedido de esfirra, você vai pegar a massa que tá pronta ali Tá. e vai rechear
vai levar no forno, vai encaixotar lá rápido. direitinho, rápido. Beleza, e eu comecei a aprender e gostava. Eu trabalhava, só que assim, meu era um bico, não tinha registro, eu era menor de idade, tinha... Podia, graças a Deus podia naquela época, né? Podia. Hoje em dia não pode mais, mas... Podia com 17 anos aí, eu não era tão, já tava um passo pra maioridade já, né? E aí eu fiz esse trampo lá na pizzaria, e aí ele começou a falar, agora você vai aprender a fornear a pizza. Aí chegou o pedido lá, vamos lá, eu falei, beleza, bora. 4 queijos, 4 queijos é a pizza pra você, depois que chega na sua casa, né? É fácil. É fácil. É só queijo. Mas a massa, até ela ir pro forno, o preparo é toda mole. Aí, beleza. Ele falou, ó, você tem que ir virando a pizza dentro do forno. Eu fui lá e taquei a pá, arranquei um tanto da arrancou, pizza e já... um quarto da pizza. É. Aí eu vi um bolão, o cara falou um monte lá pra mim. E nisso eu fiquei um pouco chateado. Ele falou, mas eu não vou desistir de você não. Vai lá e forneia outra. Por quê? Acho que o cara tava preparando um terreno pra ir embora. Vai embora. É. E eu, nessa noite aí, eu trabalhava de final de semana, principalmente final de semana, era de quarta a domingo. Domingo. Eu folgava segunda e terça, ainda conciliava com a escola. E nessa noite eu sei que eu estourei 3 pizzas, cara. A terceira ele falou, não. Parece muito fácil quando chega em casa. Mas fazer... eu tô falando porque eu já fiz algumas boas, mas é um processo muito... O forno a lenha é difícil. É complicado. E aí aquele negócio lá, você tinha que virando a pizza lá... Não, é 360, é rodar a pizza dentro do forno. E você imagina 4 queijos dentro de um forno quente lá, o queijo derretendo, a massa mole, que não pegou consistência. Aí você vai virar um negócio, não tinha como. Sabe, ó, eu não devia entrar nesses méritos, porque a gente precisa chegar no busão. Mas, ó, eu já fiz no forno a lenha, já fiz no forno elétrico, já fiz na churrasqueira e na pedra a gás. Não tá ficando bom. Não tem um jeito, não tá ficando ainda, não ficou ainda do jeito que eu espero. Vou fazer a família é maravilhosa. A gente curte tenta o rolê. Colocar, sabe aonde? Onde os motoristas esquentam a marmita ali. Quem sabe fica bom. É bom. Lá no motor. Antigamente, lá no radiador do busão. Levantou a tampa ali faz tudo, pô. Ali faz buchada de bode, parmegiana, faz macarrão com frango. Quando não tinha micro-ondas. Mas enfim, aí eu não fiquei. Depois daquela noite, foi uma decisão minha, inclusive. O camarada não... Ele era só o pizzaiolo mesmo, né? O cozinheiro ali. Ele não me mandou embora nem nada. Eu falei, olha, isso não é pra mim, cara. Eu vou atrapalhar vocês aí. Não vai dar certo. Fiquei bem revoltado. Não foi dessa forma como eu tô te falando. Fiquei muito revoltado. Nem quis falar com o patrão. Falei pra minha mãe, eu falei, fala com o patrão lá que eu não quero ir mais. Porque senão vai acontecer... Eu vou jogar os caras lá pra dentro do forno. Eu falei, não, por favor, não quero. Aí, resumindo, fiquei um tempo parado. Enquanto chegava final do ano, a esposa, no caso, ex-esposa desse rapaz, que ele ainda tem, atualmente ele tem a Pizzaria Imigrantes. Chama Pizzaria Imigrantes. Fica lá na Estrada Marco Polo, no começo da Estrada Marco Polo. O pessoal chama lá o Quebra-Osso. Quebra-Osso é o irmão do dono mesmo, né? E aí eu decidi sair. E a ex-mulher do rapaz lá pegou e tinha uma pastelaria no Calçadão de Santo André. Caralho, que rolê da porra, hein? Calçadão de Santo André. Ela falou assim, olha, eu tô precisando de um ajudante lá, copeiro, ficar lavando uma louça lá, fazendo um suquinho natural, alguma coisa assim. Você não quer? Final do ano, eu falei, pô, tô precisando de uma grana. Falei, quero. Pra cima. É temporário? Só pra temporada aí ajudar. Eu falei, bora. E fui, cara. Foi pro Calçadão de Santo André. Calçadão de Santo André, a pastelaria. Ali é o quê? Siqueira Campos? Oliveira Lima? Oliveira Lima, fiquei lá na pastelaria. Siqueira é outra, né? Que desce. Isso. E nisso eu fui, fiquei lá o final do ano com ela e sempre no meio da família lá. A família que acolheu minha mãe lá, né, pra trabalhar e tudo, registrou tudo certinho. Aí chegou uma proposta e falou assim, olha, como você sabe que a gente não assinou o contrato, era só temporada e tal, mas tem uma proposta pra você de trabalhar de estoquista. Isso eu tava com 18 já, quase chegando nos 18, né? Não tinha chegado aos 18 não. Estudando ainda, estudava de manhã e esse trampo eu fazia. Com medo do cacete do tiro de guerra também. Todo mundo tem. Desespera, né? Na ansiedade do caramba, né? Pra passar logo nesse tiro. E nunca quis servir, né? Misericórdia. É normal. Isso é normal. Aí recebi uma proposta para ser estoquista
de uma loja de roupas femininas. Cacete, eu tô esperando a hora que ele vai chegar no busão. Pois é. Não, vamos subir o próximo ponto, Vai. né? E aí o estoquista, E aí, de estoquista, roupa. fiquei lá, estoquista de roupa, fiquei 3 meses de experiência e ia registrar, cara. Com 17 anos, eles iam fazer um registro, que eu já tava pra quase no shopping, o antigo Mapping ali em Santo André. No antigo Mapping lá. Uma loja de roupa lá e a galera. Já legal, só que. Era o quê? Pelicano, né? Não. E eu ficava lá no estoque dobrando roupa, arrumando os casulos, fazendo tudo, numeração e tal. E não podia ficar sentado, cara. Na semana, pra você ter ideia, o shopping é vazio. Sim. Tem o pessoal que vai lá só pra atrapalhar a gente, né? Porque não compra nada também. Só... Vai caroçar, vai assim caroçar. que chama, né? As vendedoras ficavam lá de braço cruzado. Hoje eu posso falar também. Não devo nada, não vou citar nome, não vou falar o nome da loja também. Mas elas são sensacionais. As meninas que trabalhavam lá, o pessoal que trabalhava, todo mundo sensacional. Era o trampo que era maçante mesmo, porque chegava uma terça, quarta-feira, ninguém vai no shopping, cara, pra comprar roupa. Vai pra comer. Praça de alimentação é sempre assim. Mas na loja, as meninas vendedoras ficavam lá de braço cruzado. E tá lá com o braço cruzado com preguiça ainda. Com preguiça. E eu lá no atender. estoque, quando a subgerente chegou lá e falou assim, o que você tá fazendo aí sentado? Eu, ô patroa, tudo arrumado. Corredor de calças, uma parede, padrãozinho, numerado, tudo certinho, retinho. As meninas Padrão ficavam... FIFA o negócio. Era padrão FIFA. O negócio era bonito. Até eu gostava de ficar olhando. Rapaz, onde é que eu aprendi a dobrar roupa desse jeito, né? E aí a mulher subia e falou, não, meu filho, tem câmera aqui, você não pode ficar parado, não. Aí faz como? Derruba e põe de novo. Aí tinha que fazer isso. Tinha que tirar. Ofendi. Separa aí as roupas da estação, joga pro brechó, que vai entrar uma nova, vai chegar a mercadoria, e você tem que colocar, vai fazer alguma coisa, troca etiqueta, você não pode ficar parado. Eu, caramba, meu, pelo amor de Deus, não podia. Tinha que inventar serviço. Tinha que inventar serviço. E isso foi me injuriando. Às vezes eu terminava uma paredinha lá de calça toda dobradinha. Não faz sentido pra quem quer ver a coisa acontecer, enganar ou fazer algo que não... Eu me senti um rato dentro de um globo lá que você fica correndo e não sai do lugar. Exatamente. Porque aí chegava as vendedoras... Um hamster, isso aí. Chegava as vendedoras pra pegar uma peça de roupa lá, derrubava tudo... E aí, no final, o cliente não levava e voltava tudo, e eu tinha que fazer tudo. Eu falei, meu, isso aqui não é pra mim não, cara. E eu levantando cedo, estudando, saía da escola, ia direto. Isso foi... Tudo isso que eu tô te falando foi um período curto, eu tava tentando me achar, né, numa profissão. E nisso eu peguei e falei, mãe, não quero ficar lá, não dá, mãe, não dá. Eu tô sofrendo demais pra ganhar, era uma merrequinha. Eu falei, não dá, mãe. Fiquei 3 meses... Avisei o pessoal, eu falei, olha, eu não vou continuar, eu preciso terminar meus estudos e não dá, tá muito pesado pra mim. Eu entrava na escola às 7 horas da manhã, saía meio-dia, ia direto, depois só chegava em casa às 11 horas da noite. Então, falei, não é pra mim. Aí, resumindo, ainda não fui pro busão. Mal ele sabia que no transporte era muito mais pesado do que isso. Que não tem esses limites. Mas né? eu li uma frase, né? A gente tem uma frase aí que... Faça o que você gosta, você não vai ter que trabalhar nem um dia, né? Exatamente. É mais ou menos isso. E aí eu falei assim, eu vou sair disso aqui. Aí saí. Só que ainda não entrei no busão. Eu falei pra minha mãe, tô focado em terminar os estudos. Ela falou, então termina os estudos. Você não tá passando necessidade, só que assim, vai ter alguma coisa que talvez você vai ter que abrir mão, um rolezinho ou outro, porque né, a gente não tá tendo condições de bancar. E... Falei, não mãe, fique em paz. Eu sou feliz... Não faltando alimento dentro de casa nem nada. E se eu puder ajudar pra alguma coisa, tá ótimo. Ela tinha feito de tudo também. Ela, tá bom. Não vai se matar aí também não, porque eu quero que você termine os estudos. Isso é principal pra você ter um mercado aí, né, de trabalho à sua espera. Agora você vai ficar se matando nisso e talvez se você não terminar, não focar nos estudos, você perca oportunidades. Eu falei, é verdade. Só que aí eu queria sair. Aí eu falei o quê? Vou lavar carro. Fui pra um lava rápido. Final de semana. Sábado e domingo pra ganhar 15 conto no fim do dia, véio. Lavando 80 carros. Sofri pra caramba, também fiquei lá questão de um mês. Mas era pra levantar uma graninha pra sair final de semana, alguma coisa e tal. Enfim, resumindo, concluí os estudos. Isso aí em 2009. No final de 2009 concluí os estudos, peguei o boletim, passei. Meu pai ficou orgulhoso, minha mãe orgulhosa.
Aí meu pai falou, agora vai trabalhar. Falei, já tinha trabalhado pra cacete. Já tinha Mas só procurado, né? com coisas que não... Sim. Talvez não fizesse sentido pra você. Não, né? Na época, pra mim, não foi muito legal, né? Eu falei, quer saber? Não... Aí eu falei, beleza, vou procurar. E quais as experiências que eu tinha? Estoque, Pizza. ajudante de cozinha, né? Copeiro. Falei, vou montar o currículo com essas experiências. Isso virou 2009. E no final do ano ainda, né? No começo de 2010. Eu lembro como se fosse hoje. Um amigo meu, que ele era considerado busólogo. Tá. Nunca mais vi também, não sei se ele acompanha o canal aí, é o Júlio César. Inclusive ele fazia excursões, ele tinha contato, o Du vai lembrar aí, o Xande lá da linha 38, que o saudoso Robson Macedo, que nos deixou aí. Ele tinha... Acho que ele estava investindo em uns ônibus fretados aí no turismo para poder fazer excursões. E o Júlio César, um amigo meu, me conheceu aí num passeio que eu fui para Aparecida do Norte. Fui para Aparecida do Norte fazer uns passeios desse aí. E o Júlio, ele era busólogo, gostava muito de ônibus também. Ele falou, era doido para entrar na empresa de transporte. Aí eu falei, pronto, um doido com outro doido, deu certo. Gostou dos assuntos e a gente começou a conversar e tal. E aí um dia ele falou assim, vamos entregar uns currículos aí. Eu falei, bora, vamos combinar, pô. Ele falou, demorou, vamos lá. Janeirão, acho que era a primeira semana. Eu peguei, eu tinha terminado os estudos. Eu não tava mais preocupado com escola agora, eu tava preocupado em arrumar emprego. Agora trabalhar mesmo. Aí vamos lá. A gente saiu e fomos lá em Santo André. Chegamos em Santo André, em Santo André a gente entregou um currículo. Que a chuva tava muito forte. E eu tava com uma pastinha, falei, vai molhar todos os currículos, não dá pra gente entregar. Vamos entregar aqui numa agência aqui. Depois a gente sai pra Marechal. A gente foi pra Marechal lá, deixamos mais uns monte de currículo na agência. E nisso a gente chegou... Que nostalgia, né, mano? Na A gente Marechal, entregando o currículo na chuva. Na agência, Na verdade, assim, foi até corrigindo o processo foi antes. A gente começou aqui em São Bernardo, que a gente desceu, né? Na Marechal a gente entregou nas agências da Marechal. E depois que a gente foi para Santo André, que foi onde a chuva apertou, e a gente falou assim, não tem condições. Vai molhar todos os currículos que a gente tinha aí. E naquela época, como hoje... Envelope, cópia. Envelope, e tinha que fazer na Lan House, né? Não tinha computador em casa, impressora. Que bom que aí já tinha Lan House, né? Então, aí era Lan House, a gente tinha que fazer, e aí tudo era custeado, não tinha amigos que tinha para fazer pra gente, então tinha que cuidar do documento ali, do currículo, pra não desperdiçar. Meu primeiro currículo foi feito numa máquina de datilografia. Caramba, meu. Mano. Numa Olivetti, eu tenho foto dela. Tenho foto, não. Eu desenhava com a máquina de datilografia. Pois, a gente entregou, foi lá em Santo André, a gente entregou em uma única agência, perto da estação. Da estação então, Santo mas André. sabe o que eu tô achando legal? Que eu fiz essa trajetória, talvez uns 10 anos antes, mas a trajetória era a mesma, né? Da época. E aí ele olhou pra mim e falou assim, vai perder viagem? Eu falei, não, a gente já entregou lá na Marechal, entregamos alguns lá e entregamos um aqui numa agência. Bora pegar o trecho? Ele falou, não, quero entregar mais um. Eu falei, aonde? Ele falou, bora lá na SBC Trans. Eu falei, você conhece lá onde fica? Ele falou, conheço. Eu falei, tá. Eu falei, é o meu sonho. Meu olho brilhou, cara. Falei, esse moleque é gente boa demais. Esse aqui eu vou procurar emprego com ele todo dia agora. Esse daqui... Cara, você tá falando sério mesmo? E eu todo empolgado, cara. Vamos. Você conhece a garagem? Conheço. Eu falei, meu sonho, vamos lá. A gente pegou, lá em Santo André, pegou um 96, né? Um 96, diretão. E o pior que tava com a passagem contada. Só tinha mais 2 passagens. Eu tinha uma pra pagar até a garagem. Fiz reprogramação da 96. Olha. Era uma das isso era mais importantes. 2010, hein? Aí eu já tinha saído há uns 8 anos de lá. Era 2010. A gente pegou e utilizamos lá a 196, fomos até a antiga SBC Trans. Chegou lá, eu fiquei deslumbrado com a garagem, né? Nunca na minha cabeça se passou em ver uma garagem de ônibus. Aí eu voltei lá na infância, né, meu? Eu falei, olha os ônibus entrando, saindo e tal. Fui lá na portaria, quase que eu não olhava pro porteiro, ficava olhando pra dentro, assim, olhando os ônibus lá naquela garagem. Eu falei, que top, meu. E aí,
a gente chegou meio acanhados ainda e tal. Vocês estão aceitando aí o currículo e tal. Aí eu lembro até hoje do Marcos também. Hoje ele já não tá na empresa. O Marcos foi cobrador. E ele era porteiro na época. Ele falou assim: não, a gente pega e leva lá pro pessoal lá do RH lá. E aí é boa sorte. É cruzar os dedos aí e agradecer a Deus. Era a equipe do Jânio que era da portaria aí? Equipe do Jânio. O Jânio ainda tá, né, na empresa ainda? Eu acredito que ele tá no grupo. Tá. Ele tá no grupo ainda. Ô, Jânio, eu vou deixar um abraço pro Jânio aqui. Eu conheci o Sim. Jânio na aviação ABC quando eu trabalhei na aviação ABC, nos anos 90. Foi quando ele começou na portaria lá e depois ele assumiu a portaria do grupo. Jânio, grande abraço, é um grande amigo. Sim. Hora ou outra eu encontrei ele aqui legal. por São Bernardo. E é um querido também, sucesso aí pra você. Se tiver passando pela região, passa aqui, vamos tomar um café. É isso aí. Quem sabe Jânio. contar umas boas histórias. Eu tenho boas histórias com o Jânio, viu, de portaria. O Jânio pode talvez não lembrar, até porque eu era externo, né? Na época que ele trabalhava, eu era muito externo. Então, mas eu também quero deixar um abraço aí pro Jânio, né? Sempre que a gente se cruzava lá pelas dependências da empresa, ele sempre cumprimentou, sempre dedicado aí com a segurança da empresa. Eu acredito que ele esteja no grupo. Ouvi dizer que ele ainda estava no grupo aí. Show. Aí eu falei, bom, então show, quero deixar uma cópia aí. Deixei lá com o Marcos na época e o Júlio também deixou. E a gente saiu dali, cara. E agora? Era a última Era o último da rota que vocês tinham Era a planejado última. aí. A gente falou assim, olha, agora a gente tem que ir embora. Só que só tem uma passagem, tanto eu quanto ele. A gente tinha só uma passagem pra ir embora pra casa. Vamos andando. Dali da garagem da atual BR-7, a gente andou até o terminal Ferrazópolis. E a chuva pegou a gente. Passaram por mais umas 4 garagens e nem perceberam, né? Nem percebemos. A gente foi embora. Né? Não percebi a Transbus, né? Ali, a Expressinho, a ABC, a ABC, Santa Maria. não. Passamos direto a Santa Maria. Exatamente, Santa Maria não. Entregamos nesse. Você vê como que é, né, meu? Passamos mais de 4. Pois é. E deixamos só na SBC Trans. E fomos andando e tinha currículo pra entregar. Falei, não, vamos embora. A gente. Eu olhei pra ele e falei, Julião, legal. Mas acho que. Aí entra aquela questão que eu te falei no início, né? Que a gente precisa acreditar. Mas é que você falou, tem um processo. Sim. Mas, além de tudo, você precisa acreditar. E só que eu era o cara desacreditado, cara. Eu falei, eu não sei, nunca que eu vou ser. Que experiência que eu tenho? Não tenho nenhuma no ramo de transporte. As agências estavam muito mais fáceis. Olha, as evidências eram muito mais de que uma agência fosse me ligar, porque tinha agências de estoques, no ramo alimentício, outras coisas. Eu falei, cozinha, eu falei, é muito mais fácil para mim me chamarem para um segmento desse do que uma empresa de ônibus. Eu não tenho, eu acabei de terminar os estudos, acabei de completar, tinha completado 19 anos. Falei, não. Como que o sonho foi realizado? Como que você chegou lá? Porque foi com esse currículo que você chegou lá? Foi com esse currículo. E aí, como é que foi? Eu viajei desacreditado. Nesse mesmo dia que eu deixei, a gente foi andando, pegamos o ônibus, fomos embora, todo molhado, cara. A chuva pegou a gente, fomos pra casa e eu falei com ele. E nisso eu falei assim, mãe, eu tô a fim de ir lá ver os parentes. Né? O pessoal que eu deixei lá em Guarulhos já fazia um tempo que eu não tinha visto mais o pessoal. Eu falei, eu quero ir pra lá, posso? Eu não estava de férias, né? Eu tinha terminado os estudos, estava desempregado, queria passar um tempo com meus primos. Minha mãe e meu pai me deu um dinheiro, me mandou pra lá, pra Guarulhos. Fiquei lá em Guarulhos. E o celular, eu tinha na época, era um celularzinho qualquer, um Sony Ericsson na época, só pra... É o da minhoquinha, deve ser. Não, esse era o Nokia, né? Né? Esse era o Nokia. O Sony Ericsson é os que vieram com a da Sony, né? Os primeiros da Sony lá que vieram com um som potente e tal. Que era... os Walkman, isso aí. E aí eu tinha o celularzinho, eu falei, vou deixar ligado aqui. Tinha meu número de telefone nos currículos. Eu falei, se alguém for porventura me ligar, eu venho embora. Não tinha pressa pra vir embora. Minha mãe e meu pai estavam de boa. Minha irmã com eles lá. Eu falei, bom, vamos lá. Fui pra Guarulhos, passei um tempo. Acho que eu passei questão de 15 dias. Eu voltei pra casa e ninguém tinha me ligado. Nem a agência, nada. Ninguém me ligou. Eu tava em casa, passou 2 dias que eu tinha chegado em casa. Aí eu recebi uma ligação. Oi, é o Pedro Vinícius? A gente gostaria de falar com o Pedro Vinícius. Eu falei, oi, sou eu mesmo.
E naquela época tinha telefone fixo, né? Sim. E lá no Royal Park até hoje é horrível de sinal. As operadoras lá, que pega mais ou menos é a Aqui Vivo. também é. Lá é O terrível. sinal tá ruim em todo quanto é lugar, na verdade. Aí o telefone fixo pegava bem, ligaram no fixo. É o Pedro Vinícius, tal. Sim, sou eu. Ah, nós somos da SBC Trans. Meu coração na hora, cara. Já quase infartou Eu já. quase parei. Somos da SBC Trans aqui, nós estamos convidando você para fazer um processo seletivo com a gente. Você consegue vir aqui? Eu não sei se era um dia depois, era uma semana, eu não me recordo agora exatamente. Tal hora, tal data, eu falei... Claro! Que eu vou agora? Vou agora. E me chamaram, isso foi no final. Isso foi finalzinho de janeiro para início de fevereiro. E me convidaram para fazer parte lá no processo seletivo. E qual que era a função? Aí ele... Porque você fazia outras coisas que não tinha nada a ver. Sim. Que função era essa do processo seletivo? Era de auxiliar de monitoramento, cara. Auxiliar de monitoramento. Olha que nome, já. auxiliar de monitoramento. Você já tinha ideia o que era um auxiliar de monitoramento? Eu não tinha, não fazia ideia. Monitorar o quê? Né? Com o quê? Exatamente. Era pro CCO, na linguagem... Hoje seria. Mas era pra, pra fiscalização, né? Tá. Em geral. Aí você podia tanto ser pro CCO, quanto pra ficar auxiliando nos terminais. Por que eles falavam auxiliar, né? De monitoramento? Porque você, antigamente, não tinha o GPS, né? Nos ônibus. Você não tinha a tecnologia que hoje você... Podia até ter, mas talvez era um investimento ainda futuro. Tá. Algo que talvez ainda não estava consolidado, né? E você tinha um aparelhinho, Nextel, que mandava um sinal para a central, né? O centro de controle de monitoramento, aonde você especificava que o ônibus de prefixo tal, da linha tal, está saindo de terminal tal. Através da localização dos Nextel. Dos Nextéis, exatamente. Você que mandava. Exatamente. Então, naquela época, o serviço de auxiliar... Eu achei isso meio maluco, né? Era acho isso. que era um sistema WPlex já na época, WPlex, né? Exatamente. Era o WPlex que a gente chamava de CO. Show. Né? E... Só que até então eu não sabia. Fui chamado, a gente chegou lá. Uma sala com mais de seus 20 candidatos aí, uma galera enorme. Inclusive tem muitos deles que ainda trabalham. Teve deles que saiu e voltou na minha época. E a gente tava lá com o Edivaldo. O Ed. Edivaldo, amigo Ed, grande abraço. O Ed é meu parceiro aqui do... É o parceiro do canal do Pode Bus 64. É meu parceiro de rolê de carro antigo. Né? Olha, ele tem os carros dele que não são é. tão antigos, mas são carros mexidos. Ele gosta. Faz tempo que a gente tá devendo aí um passeio aí de domingo de manhã só pra tomar um café. Legal. E andar de carro velho. Legal. Não é carro antigo, eu chamo de carro velho. Sim. A galera fala que tem que ser carro antigo. Não, eu chamo carro velho. É, mais sofisticado, né? O carro antigo, o carro velho. Foi então, com o Ed, Edivaldo, então? Foi com o Ed. Inclusive, também aproveitar a oportunidade aí para mandar um abraço. E aí ele era o responsável aí por comandar essa turma, né? E fazer a seleção. Né? Professor, né? Eu não sabia também, não sabia, né, disso. Tinha professor, ele leciona, né? O cara fera. Química ou física mesmo que ele dava? Química e física. Eu olhei pra ele e falei, Ed, o que tem a ver, mano? O cara... Dá aula de química e física. Química e física. E aí... Eu fiz aula de busão também. Né? Conhece de tudo. Então, conhece de tudo. Ele dava aula nessa época, ele tava lá passando como que era a operação na rua. E ele tinha uma teoria bacana, cara. Era muito bacana a teoria dele, assim. Ensinar o que era a função, né? Aí, acho que foi uma semana de treinamento interno. Acho que era 5 dias lá com ele. E depois mais 5 dias na rua. E a gente ficou os 5 dias lá numa sala. Confesso que muitas vezes dava um sono lascado. Normal, natural. Acordava cedo e naquela euforia, mas aí chegava lá e eu ficava... Quando você gosta do assunto, você presta atenção nos mínimos detalhes, né? Então eu ficava ali prestando atenção naqueles detalhes e ele ensinando e eu sem acreditar. Ainda sem acreditar, Alex, que eu estava dentro de uma garagem de ônibus. E aí eu lembrei lá da minha época de menino, pegando as panelas da mãe, manopla que eu achava era como se fosse ouro. E a história toda, eu hoje olhando, era como se talvez eu estivesse pegando um diploma na mão, assim, sabe? Que show. E
eu falava, só que ainda não tava, a etapa não estava completamente concluída, né? Era um processo seletivo. Processo seletivo, hein? Tinha que passar pelo professor, hein? E eu tinha que ter os pés no chão, cara, vamos passar pelo professor porque eu posso me decepcionar. E decepção, na minha trajetória, fez parte do meu sobrenome aí, decepção. Né? Faz parte. Todo mundo teve esse momento. Nossa, cara, e aí eu falei assim, poxa, vamos ter pé no chão, vamos nos manter no segmento firme aí. Me fala uma coisa, o processo você concluiu já nesse processo seletivo junto com o Ed? Já se concluiu aí ou teve outros processos também? Então, aí é porque com o Ed era uma semana, se não me engano, era uma semana e tinha mais uma semana no ponto. Então tinha 2 etapas, né? Mas praticamente o Ed ele já tinha a visão de quem ia passar, quem ia passar, quem não ia. Perfeito. Tinha conhecimento já, né? De tudo que ele lecionava, de tudo que ele passava alguns testes, tudo que a gente entregava. Então, assim. Naquela paciência do Ed. E ele é bem paciente mesmo. E eu nem me lembro, eu nem me recordo agora, que agora você até me pegou numa questão, eu nem me recordo se esse era o processo antes de ir para uma entrevista. Ou se era entrevista antes, agora eu não me recordo. Tá. Mas acho que não, era uma entrevista antes, Eu nem mencionei isso. Passou pelo processo. Eu nem mencionei. Eu quero ver a hora que você vai chegar lá no ponto final. Foi o ponto final. Aí, depois que a gente passou essa semana com o Ed, mandaram a gente lá pro ponto, cara. Que ponto que era? Você lembra? Mandou lá pro Paço. Paço Municipal. Quem municipal. Tava lá? Os fiscais lá eram o Luizão, Ernesto e o Toninho, Antônio... O Bigodinho. Não era o Arcângelo, não. Era o Bigodinho? Era o Paiva. Era o branquinho, era o Paiva. Era o alemão, magrinho? O Dedinho. Não, o Dedinho era inspetor já. Certo. O Dedinho já era inspetor. Eu esqueci o nome dele, era o Arregaço, o Toninho Arregaço. Os caras chamavam ele de Toninho Arregaço. E aí chegou lá... Cheguei lá... marcando relatório. Isso. Catraca, horário... Cheguei lá, na época tinha os 3 guichezinhos, né? Tinha o guichê do meio, o guichê central, os 2 laterais. Na minha época não tinha isso aí, não. Tinha os guichezinhos. Era um guichê só e o cara desenrolava. Tinha uns... lá na... Já é onde é hoje. Era caverna, né? Não, pô, eu acho que já na minha época a guarita já era de alvenaria já, mas era um fiscal só que marcava as linhas, todas as linhas, mano. Lá era a pauleira. Quando eu comecei lá em 2010 já era onde é hoje. Só que tá. Então não é. Eu tava na pista de skate. Já era onde é hoje. Foi na pista de skate. Não, então eu cheguei depois. E foi lá no onde é hoje, aí eu sentei com o Luizão. O Luizão, depois ele foi lá pra disciplina. Ele foi inspetor também, se eu não me engano. Um abraço aí, não sei nem se ele tá por aqui pelo ABC, não sei. Mas enfim, aí sentei lá. E aí sentimos o drama lá. Fomos na parte da manhã para acompanhar, né, toda a soltura da frota, recepção da frota nos terminais. E aí também fomos na parte da tarde para... Aí entendeu que o ônibus era muito mais do que só uma brincadeira, cara, de volante. Que foi aquilo? Foi um misto de sentimentos de tipo, eu gostei, quero mais. E aquilo você começa a ver os bastidores. Você vê uma dimensão que você não tinha... Não tinha noção. Não tinha noção. Exatamente, é isso que você falou. Eu vi o ônibus ali, eu vi o motorista, eu vi o cobrador, os passageiros, eu vi aquele processo, mas eu não entendia qual era o processo até chegar ali o ônibus na rua, de fato, pegando passageiro, né? Então isso é interessante. Eu comecei a ter a visão assim, cara, que aquilo foi me apaixonando cada vez mais. Eu fui me pegando, eu fui me envolvendo, eu já me sentia como parte dos funcionários da empresa. E eu sabia que ainda não estava 100%. Isso já estávamos aí já 15 dias de fevereiro. Tá. Fevereiro não, já... fevereiro. Passou por esse processo de prática. Passei por todo esse processo e voltamos. Foi escalado? A gente voltou, na verdade. A gente voltou lá com o Edivaldo. E eu acho que eles entregaram a avaliação, né? Provavelmente os fiscais que davam o treinamento... Tinha um relatório de prática. Tinha algum relatório ou passava, né, verbalmente ali para... Na minha época tinha um relatório que a gente preenchia, eu não cheguei. Tal, não cheguei a ver esse relatório. Mas a gente voltou lá para a sala com o Edivaldo e tal, aí eles falaram assim, olha, agora vocês vão para casa, espero que vocês tenham gostado do treinamento, vocês conhecerem a empresa.
E aguarda a empresa ligar aí para saber se vocês vão passar aí no teste ou não. Não saber se vão ser selecionados. A gente foi para casa aguardando a ligação, né? E aí eu recebi a ligação, olha, você tem que passar aqui na empresa para assinar o contrato e pegar o uniforme. Aí foi para mim, foi um marco que eu falei, cara... Entrei, tô dentro. Tô dentro, exatamente. Foi uma festa. Me fala uma coisa, nessa época você tinha ainda na cabeça o objetivo de ser motorista? Ou você já tinha se empolgado com esse outro lado da operação? Né, eu tinha me empolgado porque na época, quando eu era passageiro, junto com a minha mãe, né, nós pegávamos o ônibus, eu lembro, quando falava de fiscal, todo mundo se tremia, cara. Você é o fiscal agora. É. Você imagina que eu era um fiscal linha dura da minha época lá? Ah, é? Com essa altura toda que eu não tenho. Mas eu era um fiscal barra pesada. Poxa, eu vou falar pra você, eu comecei a gostar da ideia. Poxa, eu não vou ser motorista, eu vou ser o cara que vou comandar uma operação. Eu vou mandar no motorista. Show. Essa é a ideia que você tinha na cabeça. É até ignorante da minha parte. É Que na prática a gente sabe que não é isso. Né? Até É uma ignorante. grande parceria. Não, e até a né? grosseria com o que eu tô falando, vou mandar, não manda ninguém, manda em ninguém, né? A gente Sim, trabalha claro. em parcerias, né? A gente entende Sim. esse entendimento da época de um garoto que tava começando. Mas tinha tanto motorista também que olhava pra gente aí com indiferença. Ih, mais um fiscalzinho pra olhar nós. Fiscalzinho Mais aí, um calça aí. branca. Ih, calça Calça branca, branca. barriga verde, Xavier da linha 1 lá. Um abraço, Xavier. Calça branca até hoje. Calça Ô, branca. calça branca. Não, aí você fica um eterno calça branca, pô, dos mais antigos, né? E ele é super gente boa, viu? Xavier, linha 1, um abraço aí. E, na verdade, eu comecei a gostar. Eu falei, caramba, meu, eu não vou ser o motorista, né? Não vou ser o cara que vou estar lá sendo comandado. Eu vou comandar. E, na verdade, eu nem sabia exatamente ainda. Eu achei, quando eu fiz o treinamento com os fiscais, eu achei que eu já ia pegar uma planilha e começar a soltar carro. E não. Aí eu ainda tinha que passar por uma etapa, que era o Nextelzinho lá no ponto final, ficar lá auxiliando mesmo os caras que eram os bons fiscais. mesmo, os bons. E Ele aí eu achou que fui ele já saía metendo marcha. pegar o busão e sentar na janelinha. E aí eu fui mandado, inclusive, pro Passo. Fiquei escalado. Não, mas eu acho que foi uma época boa isso, viu, Du? Porque na nossa época você tinha que fazer tudo. Então, Não tinha o, ninguém. o próprio Não Eduardo, tinha? aí eu tenho, né? O próprio Eduardo, tenho referências aí, o próprio Edivaldo. Aproveitando aqui o Renato também, o Renato que Grande hoje Renato. é gestor da operação lá da BR7. Um grande abraço, um cara que. Sabe que esses caras tá tudo sensacional, convidado já me pra vir ajuda. no canal aqui, né? Ah, é? Não é isso, Du? Tá tudo convidado, é só Olha, bater o cartão aqui que já era. Então, Renato, fera demais. E sensacional. Eles falaram na época que entraram como era, né? Era um radinho, uma prancheta, uma caneta, vai lá e se vira. É mais ou menos assim. É. E quando não tinha rádio era orelhão, bom. Eu já peguei um pouco mais moderno. E aí eu fui pra lá pro Passo, uniformezinho todo, né? Todo pra dentro da calça, né? Du, você falou do orelhão, mas isso me trouxe uma nostalgia, velho. Porque quando o ônibus quebrava na rua, o famoso SOS, que nenhuma empresa quer ter, o socorro, né? Sim. O ônibus quebrado. E na minha época de fiscal, você tinha que ir no orelhão e digitar 9090 e aí o número da empresa para pedir o SOS. E às vezes o SOS estava longe do orelhão. Né? Hoje em dia o ônibus parou, o GPS tá vendo já. Não, você sabe que CCO até tá hoje. vendo e... Você sabe que até hoje é meio complicado lá no pós-balsa, né? Pós-balsa é meio. então, mas aí lá né? lá até o sinal para chegar depois da balsa é mais difícil. Não, eu trabalhei como fiscal, tirando folga lá depois da balsa. Oh, legal, cara. Nossa, E, mas eu e sou depois foca, né? rodei pelo escolar, rodei pós-balsa inteiro nas linhas lá. Puxa. Tatetos, Itacoaxetuba. Conheço pouco, os assim. maiores lá. Rodei bastante, Rodei bastante lá de carro, mas. Não. É Itacoaxetuba. Itacoaxetuba, Taquacetuba, né? é. Taquacetuba é o outro lado ali de Interlagos, né? Bom, Já vai pra segunda balsa, né? Taquacetuba é a segunda balsa já. Santa Amaro, Santa Amaro, Interlagos, Isso aí. Segunda balsa. E aí a gente começou lá, né? Todo alinhadinho e todo empolgado. E eu já conhecia mais ou menos aí. Aí chegou um apelido lá, né?
Começaram a botar apelido. Ah, o bebê. Porque no meio Virou daquela... bebezinho? No passo, cara, no passo, né, os caras tudo experientes. Você viu os fiscais lá, Toninho, né, Toninho Ernesto. Grande abraço, Ernesto. Toninho. Pessoal tudo, não era cabeça branca, mas os caras tudo com 40 anos nas costas. De transporte tinha já 6, 10 anos, já 20 anos, não sei. 20 anos pra mais até. Entendeu? Então eu cheguei lá, então assim, aí era pela aparência, porque eu era realmente um menino, 19 anos, um garoto mesmo, começando meu primeiro registro, né, em carteira. E também no transporte, realmente o barriga verde, não sabia nada. O que é rendição? O que é os termos... O que é pé de cabra? O que é pé de cabra? Desvira. Não, isso não. Eu não aprendi. Eu aprendi agora que vocês estão falando. Não, mas é verdade. Eu não tinha noção, né? Os termos técnicos e tal. E o pessoal, é o bebê do passo. Aí pegou. O pessoal começava, ô bebê, né? E aí, bebê? Bebê. Até... Antes do Gustavo Lima, exatamente. É verdade. Tem que cobrar os direitos autorais aí. O pessoal colocou esse apelido e lá eu era o bebê. Quando falava assim, o fiscal, o bebê, conhece o bebê? Ah, o bebê. Os mais antigos até hoje tem uns outros que me chamam de bebê. Eu conheço o bebezão lá também, né? O bebezão Fernando, O bebezinho tinha um bebezão. O bebezão fez curso comigo, pô. Ele falou, o bebezão. Um grande abraço, bebê. Grande abraço, trabalha com a gente lá ainda. E é isso, a gente começou nessa trajetória e a melhor escola foi o PAS, cara, pra mim. Assim, não parte teórica com o Ed aí, o Edivaldo, sensacional, mas é aquilo que eu falei pra você, tem muita coisa que é a prática, né? Eu vou te falar aqui, o PAS Municipal é uma grande experiência para uma fiscalização e eu compartilho isso, porque eu passei pelo PAS Municipal junto com o Toninho lá. Sim. Né? Na verdade, eu saí da ABC na época e depois fui para a fiscalização da SBC Trans e mandaram eu praticar. Eu já era fiscal já há 6 anos e mandaram eu praticar, fui cumprir o procedimento. E cheguei lá pro Toninho e o Toninho falou: você já é fiscal, pô, e vai praticar? Eu falei: o procedimento da empresa tem que praticar. Sim. Eu vou marcar os ônibus e você assina aí o papel, que era um papelzinho que era de prática. Aí ele falou: então, mas você vira aí que eu vou tomar um café ali, porque eu já sabia, eu já era fiscal, né? Sim, sim. Mas era uma grande experiência, porque eu fui legal. fiscal de algumas linhas da ABC na época, no Paço Municipal, eram muitas linhas e muitos carros. Eu acho que eu marcava 50 carros ali, fácil, daí pra lá. E teve naquela época ainda... Até hoje, se eu não me engano, é considerado o maior passo do município, né? Assim, das linhas municipais. É o maior terminal, né? Pátio com... aproximadamente 80 carros. Então, só lá. Que eu tô com a cabeça boa ainda, viu? Você acha que eu tô meio gaga já? Mas eu lembro e eu falo para empresas grandes, inclusive, de grandes terminais, né, de São Paulo hoje, de SP Trans, tudo. Falou, o Paço Municipal era um negócio... Paço Municipal. É o diferente. Ainda é. Hoje é aquele que tá ali perto do shopping ali, né? Isso. A gente tem que ir lá. Eu passei lá só de bike, só pra tomar um café na vaquinha lá. Hoje o pessoal chama de Terminal Metrópole, Terminal Lauro Gomes, Terminal... A gente chama de Paço. Terminal Paço. Ali é na rua do Paris 6 ali agora, né? Mais pra frente. Mais pra frente ali. Isso, já é quase divisa, é bem lá na Lauro Gomes mesmo, né? É quase Santo André ali. Quase, do outro lado já é Santo André. Passou o Rio, já é Santo André. Passou o Rio, é Santo André. Isso, Então, é lá, e aí, melhor escola que teve, porque lá o pessoal, assim, aí o pessoal precisava, preciso fazer alguma coisa aqui, ou vou almoçar, você segura aqui 20 minutinhos pra me comer, vou jantar. Aí, na época que eu trabalhava das 2, né, das 2 às 11, meu horário, e chegava lá, às vezes o fiscal precisava sair mais cedo, aí ligava, o auxiliar já chegou aqui, tem como eu dar uma saída e tal. Aí o pessoal falava, não, pode deixar. Mas rapaz, eu ficava preocupado demais, porque aquele monte de carro chegando, aquele monte de motorista, e aí, que hora que eu vou, que hora... E eu não tinha ainda o domínio daquela planilha, pra mim era tudo como se fosse eu estivesse lendo um livro em inglês, cara. Aquela rendição, e chegava eu não conhecia, né, aquele monte de funcionário, eu não conhecia ainda o pessoal todos, né, então você ficava... Porque o fiscal depois, o fiscal
que já tá acostumado com o negócio, o cara chega, ele sabe o nome do cara, O nome sabe do o cara, carro, o horário, a chapa, a a linha, tabela. tudo. Você já sabe que se ele tá num evento de refeição, de rendição, depois, com a Exatamente. prática, o cara sabe tudo. No primeiro momento, aquele negócio é um Nossa. livro de inglês mesmo. É a mesma coisa que você tá num paredão pra ser chicoteado. Eliminado. sei lá, eliminado, é o BBB aí, né? Ô, Dai, você vai pro BBB, não? Já pensou? Já pensou, Dai, motorista no BBB? Vai, é 1 milhão, hein? 1 milhão. É. E nisso. Aí, ó. Já ia pegar fama, né? Tá passando. Aí. Mas vamos lá, time-lapse agora. Eu quero saber até chegar no planejamento. Bom, senão- foi isso aí, cara. A gente foi a minha escola, comecei a aprender. Aí, na vivência dia a dia, a gente começou a conhecer o pessoal. Comecei a pegar mesmo o feeling da coisa. Aí rodei outros pontos, né? Até chegar a ser um fiscal mesmo. Aí eles começaram a explorar. Eu saí porque no passo eu era o responsável por mandar o sinal do veículo para a central de para controle. identificar. O carro saiu do Show. terminal. Você era o GPS. Eu era o GPS, Que o não ambulante era o ali, GPS, que não andava ainda. A gente era o projeto de GPS, projeto. né? Projeto. Mandava lá o número da linha, prefixo do carro e o sentido, se era ida ou volta lá pro E pessoal. o computador ficava fazendo lá os cálculos para saber se estava na Exatamente. frequência correta, intervalo Para correto. quem trabalhava lá no CCO, aparecia lá na hora como se fosse um SMS, né? Na época, não tinha Era uma WhatsApp. coisa de louco. né? O negócio Era uma coisa de louco. 4 campinhos lá pra você digitar, às vezes saía 4, 5 carros juntos, você tinha que ficar lembrando de todos pra você mandar. Enfim, mas era bacana. Às vezes você perdia uma ou outra, eles te ligavam, ô, e aí, qual carro que saiu tal horário? Porque o digitador aí tá devagar. A gente era o digitador. Eu sei como é, quem nunca? Aí passou, a gente fui escalado aí em alguns terminais, Parque Imigrantes, que era próximo da onde eu já residia e resido atualmente, ali nas proximidades. E fiquei lá fazendo um serviço lá de carro, era de hora em hora, linha 13B. Era até linha nova na época. Linha nova. Sabe que, ó, linha 13B. A linha 13B é a bifurcação da linha da 13. linha 13, por conta que do é aqui do Rodoanel, Ruge. né? Isso. Aqui do Ruge. Quando eu tava na SBC Trans, quando inauguraram a linha 13 aqui no Ruge, aqui na Rua de Baixo, tem a Sacramento, a Metodista, né? Sim. Na Rua de Baixo. E eu fiquei escalado aí. Ó, Nos primeiros dias que começou a operar a linha 13, eu tava escalado aí. isso eu ficava lá no HMU, né? HMU. HMU, isso aí. HMU. E Eu também fiquei naquele algumas bar ali, no Binhos ali, que hora ou outra a gente vai almoçar lá, e eu ficava ali como fiscal ali. Aí. E o dono do bar, hoje é um senhor, o filho dele que toca, né, a toca cozinha lá. do bar e tal. E um dia eu falei pra eles, eu fui fiscal aqui. Eles falaram, caramba, mas é porque eu tinha cabelo na época, né? Os caras nem me conheceram. Tinha cabelo, talvez não usava barba, né? Porque Não tinha barba, não podia, era proibido. Na nossa época era proibido, exatamente. Liberou, Então a gente tá assim, tem que estar bem cuidado, né? Não pode ser qualquer coisa, não, né? Tem que ser assim, ó, uma barba bem feita aí, Bem ó. feita, né? Alex. O Du tá pintando a barba, viu? Tá. Não, dá pra perceber. Aí, ó. Tem dia que ele chega aqui que ele tá até com o olho pintado, porque tá fazendo maquiagem, pô. Não, é a tinta da barba que escapou no olho, entendeu? Olha aí. Grecinho 2000, é isso aí. Mas aí fiquei Rodou, escalado. rodou. Rodei, fiquei escalado lá. Aí o pessoal começou. O Paulo Roberto dos Reis. Acho que é isso. Paulão. Foi um dos chefes do CCO. Um grande abraço. Tenho ele no Instagram aí. Ele me recrutou, falou assim, cara, eu tô precisando de alguém para ficar como um reserva aí do CCO, Centro de Monitoramento, né? Centro de Controle Operacional. Você não quer não? Gostei do seu perfil e tal. Eu falei assim, cara, conhecimento sempre é bom, né? Eu falei, eu quero. Ele falou, mas não é nada diferente, assim, em relação a salário, nada de... Sim, é só para você vir e ficar como um step, fazer né? um trabalho fazer um interno trampo aí, aqui. bacana. Natural. Eu falei, cara, eu topo.
E aí o Paulão me tirou lá do ponto lá e me Nessa colocou... época você já tinha desencanado de dirigir ou você chegou a dirigir? Não, nessa época eu não tinha nem carro particular. Não, mas nunca- eu digo dirigir ônibus, a vontade de ser Não, motorista nem não. isso. Você Eu já estava tinha envolvido. a vontade que eu tinha de dirigir ônibus ainda continuava, só que eu já tinha chegado um pouco próximo, né, da máquina, eu já tinha. Sim. Aí eu tinha a máquina Você nas minhas anotava mãos. todas, a cada 5 minutos no Passa Municipal, você Exato. marcava um ônibus. Então o ônibus parado Até subia, menos, né? ficava lá olhando, sentava no banco do motorista e só não dirigia porque realmente eu não tinha nem conhecimento, idade. nem idade nem conhecimento Nem com carro, habilitação. né? Nem habilitação. E eu ficava deslumbrado, mas doido para ligar o carro, mas não podia. O medo era maior também, né? De você, um carro daquele tamanho, fazer alguma coisa. Não Deus o livre. podia, não pode, eu digo pros Não caras pode, hoje. não Não, pode. não dá pra. Fiscal, não é habilidade. Não encosta no Não ônibus. arrisca. Eu conto umas histórias que eu fazia, que eu manobrava ônibus aqui, Ah, né? sim. Mas era nos anos 90, naqueles anos 90 era Sim, tudo sim. mais fácil. Hoje em dia, Não dá para arriscar. nem sente no É, e- banco do motorista, né? Porque pode ter motorista Master Drive aqui que vai dizer, não senta nem no banco porque pode acontecer. Então, Alguma coisa eu ruim. arriscava ainda isso aí, eu arriscava sentar lá no banco. Não, puxa, nessa época ainda não era tão ousado assim, não, de puxar, mas eu tentava. Eu não queria arriscar. E nessa época também era mais fácil. Bater né? um cardão, né, Dani? Tum. E nessa época até era mais fácil, né? Porque não tinha câmera, né? Não tinha nada. Então a gente, né, era mais tranquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia todos os nossos carros são monitorados, né? Câmeras que vão inclusive ali, escada, parte de fora, virado para o motorista, voltado para a segurança de todos, né? Então hoje em dia, além da questão de você não ter Da habilitação, consciência da toda. consciência, tem a Monitoramento de monitoramento para te pegar na irregularidade. Então tem que tomar cuidado. Mas enfim, eu sei Ou que muitas vezes para te isentar também de sim, algo, também né? Não, de fato para te isentar de algo. Aí o que acontece? Eu fiquei lá com o Paulo, ele me tirou, me colocou na reserva. E o dia que ele não precisava de alguém no CCO, ele me mandava aí para ficar nos monitoramentos da vida na rua aí, Show. Faria Lima, Terminal Ferrazópolis, anotando o carro passando. Pesquisa, né? Pesquisa de ocupação. De nível de ocupação. Nível exato. 6. Isso. Nível 6 é o Rua. Du fala do nível 6 aqui. Rua dos Vianas, ficava ali na área verde, né? E inclusive aí às vezes via aqui pro HMU também, ficava aqui no abrigo de frente ao bar ali na costelaria, que tem uma costelaria Sim. ali também, se eu não me engano. É isso aí, mano. Ficava lá também, ficava na Pauliceia lá da antiga favela naval lá, no muro lá, né? E muitas vezes a mochilinha nas costas, só uma pranchetinha, não tinha nem guarita. Ficava lá parado lá, anotando chegada dos carros da garagem que tinha no HMU, a 13 e a 13B. Inclusive tinha carros que saíam dali, né? Iniciavam a jornada ali. E fiquei nessa daí por um ano, mais ou menos. E depois fui para o CCO e comecei a cobrir férias. Aí eu ficava meses já trabalhando interno, né? Lá com o CCO lá no pessoal na parte da tarde. Depois disso, a gente começou... Eu meio que não... Acho que eu não tava me dando muito bem, né? Com algumas questões pessoais minha na época. Não quis ficar, mas não... Foi por algumas... Talvez acho que por ter também pego a liberdade da rua, sabe? Sim. Eu acho que ficava... Depois que você vive a operação na rua, é difícil ir pro interno. Você cara. ficar no interno, ficava ali, às vezes... Preso. Preso, olhando só pro computador, ficava às vezes meio triste. Então, por questões pessoais, eu falei assim, olha, eu não tô me adaptando. Será que eu não tenho opção de voltar pro ponto? E eles falaram, não, tem. O ponto é divertido. Muito bom. Eu senti isso. quando É eu gostoso, Saí da rua que foi pro interno. É a adrenalina da hora, cara. Você quebrou um carro, opa, vamos remanejar. E eu sempre gostei, sabe? Uma coisa que eu até admito, que eu sempre gostei de ter meio que dominar a situação. Acho que é tão por isso que eu gostava, motorista. Você domina a máquina ali, você tá a pessoa vai pra onde você tá levando Você é ela. dono de 64 vidas, como a gente brinca aqui, né? Pra contar o canal. aí. Ou mais de 100 vidas, dependendo. Pois é, então assim, eu sempre gostei mais de dominar. E no CCO também ali você mais monitora o que os outros estão fazendo, né? Na rua. Você não tem aquele
aquele controle. Você monitora. A própria palavra já diz, né? É o monitoramento. Você está só Exatamente, monitorando, está tá- registrando. exatamente. E eu gostava mais Eu dessa até adrenalina. digo que hoje os grandes CCOs de grandes empresas hoje, eles atuam de fato. Aí você não é só um monitoramento passivo como era lá Isso, atrás. não. Hoje em dia o CCO é outra realidade. precisa ser mais atual. Né? Exatamente. Ele é um CCO mais ativo, vamos dizer. Muito mais, muito mais. Até pelas ferramentas que você tem hoje, né? Que não tô falando. Comunicação, você manda sinal, manda mensagem. Sinal, é tempo real. Você pega, você consegue monitorar o rastro do veículo, né? Então hoje tem muito mais ferramentas para você muito conseguir mais recursos, né? ter, exatamente, muito mais recursos para você ter domínio ali do seu trabalho no monitoramento. E na época não, na época você dependia da figura do Pedro como auxiliar para mandar emitir um sinal para eles identificarem que aquele carro estava saindo dali daquele determinado terminal. Através de um teclado de Nextel. De um radinho Nextel. E nisso eu pedi, voltei, fui pro Los Angeles, aí eu fiquei lá, linha 19 e tal. E aí, por ironia do destino, o Ed também me falou, olha, a gente tá precisando de pessoas no CCO. E fui ajudar ele lá também. Aí eu falei, ajudar, eu não quero ficar escalado. E ajudar. Aí fiquei escalado, resumindo, né, pra não tomar muito tempo aqui. Eu fui pro CCO, depois do CCO saí, fui pro Los Angeles, fiquei lá na parte da tarde no Los Angeles. Depois do Los Angeles eu fui para o Detroit, fiquei escalado como fiscal no Detroit. Depois do Detroit eu comecei novamente a ajudar o pessoal no CCO. Aí definitivamente eu falei, isso não é pra mim. CCO não quero. Aí voltei pro Passo, aí eu fiquei como fiscal no Passo e foi lá onde eu tive a minha maior história na fiscalização foi no Terminal Passo. Show. Eu fiquei muito tempo lá, fiquei um tempo à tarde e depois eu passei para o primeiro período com a ajuda aí dos inspetores e tal, né? O Rosvério Viana que ele também, inclusive, eu fiquei sabendo que ele está convidado para vir aí, Tá né? convidado também Tá já. convidado aí também. Um grande abraço, Rosvério, meu amigo, e ele me ajudou passando aí para o primeiro período na época. Ele era o inspetor lá do Passo. E aí eu passei para o primeiro período, continuei lá no Terminal Passo, fui o fiscal do Terminal Passo e aí começaram a surgir algumas oportunidades. Porque o Passo, como a gente comentou, um terminal de destaque, né? Um terminal Sim. considerado um dos maiores, acho que é o maior, né? Ou um Eu dos acho que é o maior. maiores. É o maior. Eu acho que é o maior. E a Que responsabilidade. Na minha cabeça aqui, na minha experiência, porque trabalhei em todos esses pontos que você falou. Desde Los Angeles, de balsa, Sim. aí eu passei por todos, industrial, Então, Sacolão, sim, Detroit. eu passei. O Passo é o maior deles, Eu na minha digo opinião. que acho que o único que eu não tive assim mesmo, que eu não trabalhei, foi o pós-balsa. Eu trabalhei. Eu acho que no pós-balsa eu não cheguei a trabalhar. Balsa, Baeta. Mas não foi por nada, foi porque, assim, eram sempre os... Orquídeas. Porque lá eles evitavam de mexer o máximo, né? Porque Sim, porque era um ponto, né? é bem complicado, né? Então eles Complicado. evitavam de... Então eu não tive... Na época não tiveram necessidade de me mandar pro pós-balsa. Então foi só por esse motivo também. Mas rodei tudo também, né? Na época que eu estava na reserva, fui para vários pontos. Eu fiquei, acho que na fiscalização, na época de SBC Trans, eu acho que eu fiquei 6 meses como reserva e folguista. E até tirando férias. Um mês ou outro eu tirei férias no Sacolão. Acho que eu tirei férias no Sacolão. Uhum. Mas aí eu acho que eu passei por todos os pontos. como Eu fiscal. também. Eu passei, acho que se não foi por todos, foi por quase todos. Hoje a gente conhece mais porque está numa área mais estratégica, né, técnica, e a gente conhece, tem que Mas ter o tem que domínio, saber né, tudo. de toda a sua rede, né, estrutural lá da empresa para você conseguir se manter no setor de planejamento. Então, E que momento que você foi para o planejamento? pois é, aí tô chegando perto, porque aí eu terminei a minha jornada de fiscal com algumas propostas. Inclusive na época que o Eduardo já estava, né, o próprio Edu já estava aí em outras áreas, começaram a abrir vagas lá dentro do setor de GFI na época, né? Treinamento. Lá com treinamento, setor de treinamentos, instrutores, né? E aí eu recebi uma proposta para ir para lá. Na época até o Valmir, se eu não me engano, era Valmir. A gente chamava ele carinhosamente, né, de negão. Carinhosamente, aí a gente chamava ele e falava assim, ele falou, olha,
o Eduardo saiu e tem uma vaga lá, cara. Você não quer? Eu falei, quero. Vaga de segunda a sexta, horário comercial. Eu falei, eu quero. Só que ele falou assim, ó, só que tem um porém. Tem um outro rapaz aí do CCO que ele se inscreveu no recrutamento interno. E esse recrutamento interno era para a área de DP. Frequência, lá com o Mário. Um grande abraço, Mário. Mário lá da Frequência, ele era do DP. E o Mário tá muito apertado, precisa dessa vaga ser preenchida o mais rápido possível. E o menino entrou de férias, cara. Então não tem como. O Mário vai precisar de outra pessoa no lugar dele. Se colocar outra pessoa, ele tá concorrendo nessa vaga, ele vai ter que vir pra nossa. Eu falei, cara, sem problema. O importante é que você já me enxergou. Tá vendo possíveis, né? Talvez uma possibilidade de eu mudar aí de área e aprender mais uma função. Sim. Nessa empresa que pra mim, até hoje, uma grande escola de vida. Eu sou eternamente grato ao grupo aí. E eu recebi essa proposta, mas resumindo não rolou. Não rolou. Porque o Mário tava apertado lá e precisou colocar o menino lá, né, na vaga para qual eu tinha sido convidado. Porém, passou. Continuei fazendo o meu trampo lá, né, no Terminal Pass, como fiscal e tudo. Recebi uma outra proposta. E essa proposta era para fazer parte lá do grupo de instrutores, inspetores, aliás, do pós-acidente. Montaram um grupo, a empresa teve um grupo na época, onde os acidentes que ocorriam, tinha um grupo determinado para ir lá atender a ocorrência. Tipo uma sindicância, uma coisa assim. Acompanhar boletim, se houve vítima, fazer esse tipo de trabalho. E aí eu fui convidado também, e nesse eu até fiz processo seletivo, cara. Fiz um processo seletivo. Eu não entendo até hoje o porquê que não deu certo. Na verdade, deu certo, mas não deu, sabe? É aquilo, olha, você passou em tudo e tal, só que você falou que gostaria do horário X, né? No período da manhã, e a gente ainda não tem essa vaga. Eu falei, não, sem problema. E isso, continuei lá no terminal. Terminal Passo. Nesse meio tempo, quem me chama? O Ed. O Ed me chamou através do também amigo, seu Israel, que foi... Grande Israel. Seu Israel foi também chefe de tráfego lá, né? Que me fez um convite para trabalhar no plantão. E nisso eu fui lá com uma entrevista com o Ed, o Edivaldo. O Edivaldo lá fez uma entrevista comigo e falou para mim assim, olha, tem uma proposta aí para você e tal, para vir para tal setor, plantão na época. Eu já tinha também trabalhado no plantão, que a gente tá resumindo aqui, né? E aí eu fui com o Edivaldo e falei assim, tudo bem, sem problema. Se lá não der certo, quiser me colocar aqui, eu faço questão, venho sim. E ele falou, tá bom, seu nome tá aqui, se a gente for chamar você, você vem. Só que nisso, passou uma semana e nada. 2 nada. Um dia seu Israel voltou lá no Passo, voltou lá no terminal lá. Eu peguei ele e falei, ô seu Israel, fui chamado lá pelo Edivaldo assim, falaram de uma vaga que tinha lá no Passo, no plantão. Eu gostaria de saber, foi preenchida, se vocês vão precisar ainda da minha ajuda lá no plantão. E ele pegou e falou assim, não, parece que não deu certo lá, mas fica tranquilo. Aí ele me fez uma pergunta que aí começou a minha trajetória, né, de pensar em planejamento. Ele falou, você já mexeu com programação de linha? E a minha resposta foi bem sutil assim. Eu falei, olha, seu Israel, de fato não. Mas o senhor sabe que na prática a gente reprograma as linhas todos os dias, né? Todos os dias, porque são trânsitos, acidentes, né? Ocorrências ali que o fiscal que está no ponto precisa fazer uma reprogramação. Exato, eu falei para ele, olha, eu posso não ter todo o conhecimento técnico dessa área, mas eu entendo que eu tenho uma programação que deve ser seguida. Só que ela não vai seguir esse padrão todos os dias, porque aí tem, né, a cidade agora nem tanto, mas antigamente muita enchente. Sim. Qualquer chuva que dava aí. Até porque o nome diz, é um planejamento, é uma programação, não quer dizer que vai ser realizado. Exatamente. Né? Depois tem a efetivação desse serviço, a execução, e aí faz-se o cálculo do que foi planejado e do que foi realizado. É uma cadeia de responsabilidades e aí você tira a importância, né, de cada setor que
é indiscutível. E eu falava, eu posso não ter todo o conhecimento técnico da área, do que é o planejamento em si, a programação estratégica, mas a gente acaba tendo que reprogramar e tem horários aqui, por exemplo, eu apresentei uma linha, a linha 56 na época. Falei, ó, essa linha só funciona com esses horários aqui. Mostrei para ele a minha planilha. Ele falou, legal. Você já é programador, já sabe programar. E ele olhou para mim assim e falou, você tem interesse em conhecer essa área? Eu falei, claro. Aliás, você vê, eu tava aceitando tudo. Eu tava, não é porque eu não gostava, muito pelo contrário. Acho que quando você entra em qualquer empresa, ela que seja, você tem um plano de carreira, né, pessoal. Sim. Você pensa. O objetivo. Aí você fez a pergunta, acho que eu nem lembro se eu respondi. Você falou assim, você ainda pensava em ser motorista? Eu falei, quando eu entrei para fiscal, eu comecei a gostar mais. Mas eu até pensava ainda em chegar a ser um motorista. Já depois aí eu tô falando de 6 anos já de empresa, né? Já estava com 6 anos quando me veio essa proposta, me veio essa pergunta de você quer conhecer a área de planejamento? Eu estava com 6 anos, eu falei, eu quero sim. Só que na minha cabeça eu falei, qualquer hora eu vou tirar a habilitação e vou passar para roda. Vou virar motorista. Mas ficou preso no planejamento. Não tenho dúvida que ficou preso. Quanto tempo você tem de planejamento hoje? Bom, atualmente tô com 7 anos. 7 anos de planejamento. 7 anos só de planejamento. Só de planejamento. E de carreira de carreira no grupo lá, no transporte de passageiro. Porque SBC Trans e foi BR7. Agora BR7. A gente tá com 14 anos. 14 anos. É metade dessa vida dos 14 anos. Planejamento, já fazendo programação. Exatamente. E aí de lá para cá, eu costumo até brincar com os programadores, os caras de planejamento. Eu recebi alguns aqui, você viu aí no canal, tem caras bons de planejamento aqui. Eu sempre tenho uma resenha com esses caras que eu falo, pô, se a gente for começar a falar aqui de oferta-demanda, de intervalo, de fator de renovação, aí vira um papo chato do cacete, pouca gente vai entender. Isso é um assunto lá para o curso de gestão de operação, para uma outra pegada, mas 7 anos de planejamento numa empresa gigante, né, que é a BR7 hoje, de transporte. Na época que eu estive por lá, era 50 e poucas linhas. Né? Eu não sei se é mais ou menos isso ainda. Tá aproximadamente, nós na BR7 estamos com 60 e... Aumentou 65, 60. Tem alguns números que pula, a gente fica gravando esses números, né? Mas tem linha, que nem a linha 13 nasceu quando eu tava lá, e já tinha linha mais de 50. Então não existe uma lógica para esses números. Não. Né? Quer dizer, existe, mas ela não é um número sequencial. Existe e não existe. Não é um número sequencial. A gente tenta deixar, que nem assim, nem você falou da 13B, uma bifurcação da 13, né? Então aí não é mais 13, ela já deixou... Já é 13B, mas também não é 14, né? Entendeu? Então mas ela ficou mais próxima do que era o 13 ali para o passageiro identificar que ela iria fazer o mesmo percurso, né? A gente também tem essa... pensa que não, mas a empresa e toda a área, setor pensante, estratégico, até o mesmo operacional, a gente pensa no cliente de todas as formas, né? E de repente você criar uma linha, a linha 13, ela ia para sair do ponto A a um ponto B. O passageiro está acostumado. Você coloca lá uma linha 100, digamos que é a sequência, ou menor aí, uma linha assim, 60. 64. Pronto, aí ó, 64. Você coloca uma linha 64 lá, a pessoa vai ficar, poxa, que linha que é essa, né? Aí você pensa bem, você colocou um 13 e um B do lado ali para entender que é um 13, B de bifurcação, ou um B para dizer que ela é o plano B ali, né? Talvez aí a pessoa fala, é o 13B, então provavelmente faz o mesmo trajeto, muda alguma coisa ou outra, mas vai para o mesmo itinerário. Então é bem legal. Mas lá hoje nós estamos atualmente com 60 e... eu diria que 65, aproximadamente. Eu vou dizer porque... 64. Pronto. Vou colocar. Pronto aí, ó. 64. 64 linhas. Vou colocar assim porque assim, é muitos números, viu, Alex? São muitos números, eu imagino. Vamos por 64 linhas aí com mais de 300 aí, próximo de 400 ônibus, sei lá. Deve ser mais de 300 ônibus. Mais de 300 ônibus na operação. Se a gente for distribuir isso aí em viagens, são muitas viagens, muitos passageiros, muitas histórias, muito trabalho. A gente está chegando no nosso tempo final aqui da nossa viagem. Claro. Eu queria que só antes de finalizar, você falasse mais aí um resumo dessa sua jornada agora no planejamento, após 7 anos, como é que tá hoje, né?
E eu já vou deixar meu abraço aqui para toda a galera lá da BR7, o pessoal que é da antiga SBC Trans ainda, tem muita gente lá ainda, tem grandes amigos, algumas conexões e pessoas que eu considero, de fato, dei aula para muita gente de auditoria, do curso de gestão de operação, Bacana. Alguns estiveram por aqui também, mas eu tenho um carinho especial pelo grupo, eu sempre que tem alguém aqui do grupo ABC, do Next BR7, eu falo isso, eu tenho um carinho muito especial porque eu nasci como fiscal, Sim. né, na Autoaviação ABC, e eu vou carregar essa história comigo pro resto da minha vida, e essa consideração e o convite aberto aqui para todos vocês lá. Então, abraço você que é da BR7 ou Next, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aqui uma história longa aqui, de uma história longa, mas uma história feliz e legal, de ouvir aqui do Pedrinho. E é isso, cara. Cara, graças a Deus, assim, eu também, quando eu entrei no planejamento, a minha trajetória é só de sucesso, né? Tive algumas, tem etapas, né? Você não pega uma estrada para ela não ter um obstáculo, né? Então tem sempre um obstáculo ou outro, mas que a empresa ela é uma empresa maravilhosa no quesito de preparo, ela prepara mesmo você para ser um profissional excelente. Então a minha trajetória no planejamento, a partir do momento que eu conheci essa área, a empresa ela me preparou, mandou a gente treinamentos de sistema. Disponibilidade de recurso mesmo, Exatamente, tecnológicos. tudo, Excel, toda a parte que tudo que você precisa, todo recurso que você precisa para você se tornar um bom profissional, ela cedeu ali, esteve à disposição. E aí era comigo, né? Era comigo. Para montar a minha trajetória de sucesso no planejamento, só dependia de mim. Então, assim, não posso deixar, também já quero agradecer, nosso tempo está acabando, eu queria agradecer o Daniel, que hoje ele é fiscal, inclusive ele é fiscal do Passo. Ele me deu uma grande força para também chegar a ser um analista hoje de planejamento. Quero agradecer o Márcio, o Marcião, também não posso deixar, o Márcio, o Aparecido, Eusébio, irmão Márcio é uma figuraça. Marção, um grande abraço. Ele me chama de ex-amigo, porque agora as correrias da vida, né, a gente acaba, a comunicação ficou reduzida, mas eu te amo, cara, você sabe disso. E quero também, né, no planejamento... Vamos trazer o Márcio pra cá pra bater um papo. Então, o Marcião é bem enrolado, mas ele vem. Ele vem, não sei se vem não. Vamos esperar você aqui, Márcio. Vamos ver, né? Eu arrasto ele. Se fizer uma segunda participação minha, eu trago ele. Hora extra. Hora extra. Hora extra agora, que o cara volta e já arrasta alguém já. Mas resumindo, o planejamento, então, para mim foi uma grande escola. Aí você acha que tinha conhecido o transporte? Que nada. É no planejamento que você descobre tudo. No planejamento que você descobre tudo, cara. Aí eu tô aprendendo todos os dias, é um grande aprendizado ainda, né? Eu não tenho muito assim para acrescentar, além de dizer que eu estou ainda numa grande escola, né, que é o planejamento. Todos os dias, é que nem você falou, se for falar de assuntos mais técnicos, oferta e demanda, números aqui, a gente tem muito para falar e também muito para aprender, e talvez as pessoas realmente que nos assistem não vai estar entendendo. Mas é isso, quando eu entrei em 2016, que eu entrei no meio de 2016, conheci uma figuraça, cara, maravilhosa, um cara sensacional, que era tido como um Elon Musk da época lá do setor de transporte, o Odilon. Um grande abraço, Odilon, é um cara que está conectado. Acho que ele foi para a região de Jundiaí, se eu não me engano, eu estive falando com o Odilon, nunca perdi o contato com ele. É um grande amigo, um cara, um profissional incrível, né? Um cara que me conhece de muito tempo também, eu só tenho a agradecer e já mandar o convite também. Já tá convidado já. O Odilon é tímido pra vir Odilon, aqui. me liga, pô. Eu perdi o contato com ele, na verdade. Ele foi meu grande professor, mestre em quase tudo que eu sei fazer hoje. Eu tenho o contato dele aqui, eu vou passar pra você. Depois, se ele achar ruim, ele briga comigo. Não, ele foi um grande mestre aí pra mim. Foi minha referência, inclusive, no planejamento, foi ele. O Odilon. Me deu muito toque, me acolheu, passou tudo que ele podia passar. Uma paciência ímpar, né? Nossa, sem palavras, Odilon sensacional. E a gente foi construindo, né? Foi construindo uma carreira ali junto com o Odilon até o momento em que ele esteve na empresa. E nós fomos juntos conquistando,
né, alguns resultados para a empresa, e eu fui ganhando meu espaço, fui conquistando aí conhecimento, né, adquirindo conhecimento, fui fazendo o meu, né, o meu networking, né, como eu posso dizer assim, a gente foi expandindo conhecimentos com outras pessoas, né, parceiros, e fui conhecendo nessa trajetória aí de 7 anos agora, né, de planejamento, construir realmente uma família, né, não só no setor, mas nessa empresa maravilhosa com a qual a gente trabalha. E é isso. Não tenho nem palavras, né, para dizer que a evolução ela é eminente. Sim. A oportunidade que a empresa ela te dá é maravilhosa, assim. Eu há 7 anos que eu tô lá, eu digo que a gente tem que aprender muito, mas hoje a gente tá aí, não sei se você sabia, mas a gente também tá controlando aí também, ajudando, né, nos números da Next, né? Então, Sim. o planejamento ele é, Essa na verdade, parceria que tem. o planejamento, então ele tá realmente atuando tanto na BR quanto na Next, aí o setor remanescente. Então a gente está com uma gama de trabalho, muitas coisas boas, né? Tentando desenvolver, Aí é o buscando dobro de frota resultados. também. Aí já dobrou a frota, É, já dobrou as linhas, as programações. Passamos aí já de mais de 400 carros, bem mais. Para quem é do planejamento sabe que qualquer programação, qualquer linha, vezes 3, porque é uma programação para dia útil, uma para sábado, uma para domingo. E Hora aí, ou outra você tem uma programação especial de final de ano, de dia ponte. De uma emenda de feriado, né? E tal. Aí o negócio fica maluco de entender. Sim, Eu tô programando um episódio de hora extras para convidar, e já vou te deixar o convite para você, que a gente vai encher a mesa aqui só de cara de planejamento e programação. Legal. E aí vai virar um papo de maluco mesmo, que a gente só vai falar sobre isso. Não, e aí você já tá convidado. Muito obrigado. A gente tá chegando ali no ponto final, precisamos encerrar a nossa viagem, né? Já ultrapassamos o tempo limite de percurso, estava planejado pelos caras do planejamento. E você agora... Daniel, agora eu quero só manda bala, vai. Encerrar o Daniel do setor lá. Ele falou assim, cara, 40 minutos pra você só pra dar bom dia. Foi mais ou menos isso, hein, Daniel? Mas assim, foi muito legal, uma história longa e uma história detalhada e uma história que eu curti ouvir, né? E eu tenho certeza que a família, os amigos, as pessoas que gostam de você, o pessoal que é lá da BR7 vai curtir também. Tem muita história aí que eu não sabia, óbvio, porque a gente, né, não teve esse contato, mas tem muitos caras próximos de você que não sabem dessas histórias e eles vão curtir saber disso. Bom, legal. Vou falar, o cara que tá lá no planejamento, ele não aprendeu a linha no computador. Ele não é o bebê que chegou aqui. Não, ele passou por muitos lugares e muitas experiências. Então, é isso. Deixa seu salve final aí. Precisa agradecer o pessoal que você quiser, a família, toda a esposa, filhos e os parceiros lá da BR7, claro, que a gente vai ter que encerrar nossa viagem. Sim, não posso deixar de citar o planejamento, né? O setor que eu trabalho, nós temos lá a minha amiga Mariana, temos a Júlia, a Rayane, o Daniel, o Lucas, o Felipe, o Pedro Freitas, nós temos 2 Pedro, eu e o Pedro Freitas, o 18, carinhosamente conhecido como 18, eu, Guinaldo, trabalho também aí no segmento, esse programou no milimetrado, hein, meu? É da minha época então, hein? Conhece, esse aí programou no milimetrado, É da minha época. Ele, 18, gente boa pra caramba também. Quero deixar o meu abraço para essa equipe maravilhosa que sem eles, né, a gente não chegaria em lugar nenhum. Hoje nós temos um planejamento de excelência aí, porque essa equipe está empenhada todos os dias, né? O Lucas, um menino de 20, se eu não me engano, vai fazer 22, 23 anos agora. Pra você ver, tá trabalhando, já é analista, já programa lá com a gente. Vem da cidade Tiradentes. Lá da cidade de Tiradentes. Uma boa escola, viu? Conheço programadores bons da cidade de Tiradentes. Ele trabalha aqui conosco no ABC, vem de lá todos os dias. Então, meu grande abraço para você e quero agradecer também, em especial aí o meu gestor, o Fernando Passos, aí, que abriu essa oportunidade da gente estar vindo aqui. Grande abraço, eu não posso deixar também de deixar um grande abraço aí pro Fernando Passos, cara que a gente já está conectado há bastante tempo já, um cara que eu comecei a respeitar o Fernando
pelas redes sociais, que a gente Sim. conversou, principalmente pelo LinkedIn, li artigos dele, conteúdo dele, e ele também, e eu acho que a gente vai esperar ele aqui. Sim. Eu não sei se ele vem, né? Mas o convite está reafirmado É. aqui, Fernando Passos. Quero agradecer. Fernando Passos e meu amigo Juscelino também, que está por lá na Juscelino, Next. um grande abraço também, Trabalhei com o Juscelino é. lá na época da aviação ABC É, tá também. lá no Tá setor convidado da para vir Alvarenga. aqui. E leva meu convite lá para Claro, todo o claro. setor de planejamento, para a galera lá da BR7, da operação do Pode plantão, deixar. do passo municipal, dos pontos. A nossa porta está aberta. Sim. O nosso podcast aqui é de São Bernardo. Né? Isso, é. Então a gente tem podcast de batateiro. A gente tem orgulho de estar aqui em São Bernardo, uma grande cidade, com grandes empresas operando aqui, como é o caso da sua lá, BR7, Sim. e até Next Mobilidade. Eu tenho um carinho especial por muita gente de lá, inclusive os empresários. E é isso. Leva meu abraço para todos que você deixar lá. E levo sim. E também não posso deixar de também aqui desejar um beijão aqui pro meu amor, né? Minha esposa. Agora que tá sim, me você não assistindo, pode né? esquecer. É, meu amorzão. A Ana, que também trabalha com a gente no grupo, no setor de frequência, que também faz parte do planejamento. Meus filhos, Arthur e Henrique. As minhas vidas, né? A Adriele também, um grande beijo. E meu pai, minha mãe, já falei, Tainá, minha irmã. Para todos vocês e também um carinho especial aí pelos gestores em geral da BR7, né? Os diretores, tudo que... Olha, é uma família para mim, viu, Alex? De Não fato, tenho dúvida. eu cheguei onde eu cheguei graças a esse pessoal. Renato, né? O Nelsinho, a Roberta, Grandes amigos que Dona eu tenho lá. Milena, todo mundo, doutora Natasha, todo mundo lá. Se eu deixei de citar alguém aqui é porque nós temos horário, né? Nós temos horário para cumprir. A programação aí não Já pode ser não factível. É isso aí, não factível, hein? É, Toninho, todo mundo. Para vocês um grande abraço e especial aqui a todos vocês aí. O Duque me fez o convite juntamente com você e toda a equipe. Quero agradecer pela recepção. Para mim foi um grande prazer em conhecê-los e estar nesse espaço maravilhoso com você aqui. Eu só desejo sucesso. O Jefferson, não posso esquecer, o Jefferson, escalante lá da Next, do setor lá do Alvarenga. Ele falou assim, ó, me dá o telefone do moço, que eu quero que você vá ao vivo para mandar lá, falar de mim. Ô Jefferson, vem pra cá. Jefferson, Já tá convidado, você vem pra Aí, cá ó. e a gente vai bater um papo. Esse motorista dos bons e hoje tá na escala, hein? Tá Show. trabalhando na escala aí. Então, um grande abraço para todos. Anitta. Beijão. Se eu for ficar aqui, eu vou falar o nome de todo mundo. Vai até amanhã. Até amanhã. Mas enfim, se eu esqueci de alguém, saiba que o mais importante é que se eu puder, tiver oportunidade, vou demonstrar meu carinho dia após dias aí no nosso dia a dia de trabalho. Né? Não tenho dúvida. É isso aí, a gente tá aqui com o Pedrinho do planejamento da BR7, um cara incrível, um cara que tem uma história longa aí, né? São anos aí de paixão pelo ônibus desde criança, Sim. passou por vários setores como eu, como a minha jornada foi mais ou menos como essa também, desde da fiscalização, depois plantão interno e até chegar no planejamento. Eu me encontrei, e eu falo aqui no canal que eu me encontrei como eu entendi que eu era um grande profissional do transporte quando eu fui para a área de planejamento e fui convidado por um outro grupo de empresas a trabalhar e fazer planejamento. Infelizmente, deixei de fazer, mais por conta dos outros negócios, da consultoria, né? Sim. Apesar de dar consultoria e mentoria nessa área ainda de planejamento em escala, o curso, tudo, mas é uma área que eu tenho muito carinho, mas eu sei que nem todo mundo consegue ler ou entender esses dados da forma que a gente fala. Sim. Então a gente vai fazer um episódio especial aqui só com programador e Legal. cara de planejamento das maiores empresas de São Paulo, que já estiveram aqui, né? Caras como... Eu não vou citar também para não esquecer, mas já estiveram... Um que está aqui na minha cabeça, que tá para voltar aqui, e a gente está programando, que é o Marco Moretti, que é da Sambaíba, né? Um cara de operação conhecido, o Davi, que esteve aqui do Grupo Comporte. Davi, Então conheço. são grandes empresas Estive com e eles grandes lá no... caras do planejamento. Se não me engano, lá no Hands-On, lá no programa que eles fazem lá no Florianópolis, lá da WPlex, lá, o pessoal. Maravilha, é isso mesmo. Conheci É eles. isso aí, por lá. ele tava lá na frente de um... Fui inclusive com o Luiz, que é do Fretadão. Luiz aí, Fretadão, um grande abraço, parceiros do pessoal transporte, Fretadão os caras aí. do Fretadão. A gente está conectado com todos eles aqui. Vamos marcar uma resenha de planejamento. Bora. Você vai começar a acompanhar lá no grupo Operação de Elite. O Du vai te mandar o convite. Esses caras ficam fazendo barulho lá, não é isso, Du? Discussão e se tá certo, se tá errado.
Vou trazer todo mundo aqui pra mesa. Pô, bacana. Leva nosso abraço aqui do Podbus. Claro. Pra toda a Mais galera uma lá vez, do obrigado a BR7. todos. E agora a gente precisa fechar nossa porta, soltar o Mané aqui pro próximo episódio. Show. Que Deus abençoe muito a sua jornada de planejamento Muito lá no obrigado. BR7. Mas antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Vai com Deus, manda um abraço, deixa um Falou. tchau lá. Foi. Falou, tchau, tchau. Tchau.